Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fate Stay Night, Teoria do Caos, parte 13. As mandíbulas do dragão negro, uma dúzia de pescoços serpentinos terminando em bocas deformadas e afiadas como navalhas, atacaram. Não havia dois iguais, em um, uma dúzia de mandíbulas menores, em um, o buraco de uma lampreia com presas, em um, uma centena de dedos irregulares e ávidos que revestem o interior de uma mandíbula com olhos vermelhos piscando em sua garganta. Tudo o que tinham em comum era que cada um deles era grande o suficiente para acomodar confortavelmente um homem dentro dele antes de esmagá-lo até virar uma pasta pegajosa. 12 golpes de uma só vez foram suficientes para matar qualquer pessoa no planeta. Ou pelo menos é o que se poderia pensar ao olhar para eles. Cyber atacou, abaixando-se sob a primeira cabeça para atacá-la e esfaqueando para cima, arrastando sua lâmina brilhante ao longo de seu pescoço e abrindo-o em um único movimento suave, sangue negro escorrendo a cada passo. Ela saltou e girou no ar, a lâmina girando ao seu redor, e as próximas duas cabeças se viram totalmente livres de seus pescoços para serem arremessadas e pousarem em cada lado do cavaleiro caído. A espadachim pousou levemente em um pé, a graça de uma primeira bailarina, e sua lâmina brilhou em um vermelho ouro brilhante enquanto ela derramava mana e a golpeava contra o nada. Outro furacão de magia que rugiu, carregando 9 cabeças de uma vez, a magia queimando sua carne enquanto a força concussiva os esmagava um contra o outro com impactos esmagadores de ossos. Com um leve sorriso no rosto, Cyber colocou o pé no chão e segurou a lâmina atrás dela sem olhar, deixando a bocarra final empalar-se em Excalibur, a espada atravessando o céu da boca e subindo pelo topo de sua cabeça, névoa negra saindo loucamente da ferida. O dragão louco recuou, gritando de raiva e dor com tanta força que Ryder sentiu seus ossos vibrando em seu corpo com o som. A troca inteira durou talvez 3 segundos. Cyber assobiou, seus olhos fixos em assassino, ou melhor, no pouco que restava dele dentro da coisa enorme e deformada. Entendo por que você teve problemas com essas criaturas, Ryder. O grande é muito mais rápido do que parece, e o pequeno foi inteligente o suficiente para perceber que eu nunca estive vulnerável durante essa troca. Restantes, apenas instintos soberbos. Eles serão adversários problemáticos. Ryder, que acabará de ver a mulher em questão espancar uma hidra feita de insanidade como se fosse um cachorrinho travesso, tentou pensar em uma resposta adequada para isso. Eu sim. Você claramente parece perturbado. Cyber riu, enchendo Ryder de novo horror. Bem, eu não disse que estava chateado com isso. Só percebi que, embora eu possa ser o mais forte, esses dois não vão tornar as coisas fáceis para mim. Especialmente quando, sim, aqui vamos nós, ela disse, observando como as feridas do dragão começaram a brotar novos membros. Boca se abrindo em sua carne aparentemente aleatoriamente, mãos agarradas cobrindo um de seus muitos pescoços, cada uma terminando em garras do tamanho de facas de carne. Abrir uma ferida só causa um crescimento louco quando o caos interior vaza e toma forma física. É bastante nojento, não é? Você acabou de dizer nojento. Você, não é esse o termo que os jovens usariam? Cyber perguntou com um sorriso. Estou tentando me adaptar ao nosso novo período de tempo. Você também poderia se adaptar um pouco se planeja ficar aqui. Esta não é uma conversa que eu esperava ter com você, admitiu Ryder. E por favor, pare de sorrir tanto. É perturbador. O sorriso de Cyber se alargou, e quando isso aconteceu, sua espada levantou-se ligeiramente para desviar uma lâmina que se aproximava, a arma de assassino lançando faíscas em sua guarda quando ele se lançou em seu pescoço e ela parou sem sequer olhar. Desculpe, mas eu não parei de prestar atenção em você. E sua forma é atroz. Ryder rasgando você e liberando o caos interior realmente destruiu você, não é? Você costumava ser um artista com aquela lâmina, e agora você balança como uma barra de ferro. O que você está? Assassino rosnou, soando como uma dúzia de vozes tentando falar ao mesmo tempo com uma única boca que na verdade mudava de forma conforme se movia. Cyber sorriu. Julgamento. Ela puxou a lâmina para baixo, a luz fugindo ao longo de seu comprimento, e algo invisível, informe e mais afiado que uma navalha rasgou a carne enegrecida da criatura, abrindo-a do ombro à cintura, um ferimento que Ryder poderia ter atravessado completamente seu braço. A criatura gritou, mas não caiu. Dentro da ferida aberta, não havia sangue e nada que se parecesse com algum órgão que ela conhecesse. Apenas escuridão sólida e algo se contorcendo que começou a deslizar, rastejando pela pele do assassino e deixando rastros de um vermelho sangue brilhante enquanto se movia. Cyber revirou os olhos e saltou para trás com o menor movimento de suas pernas, uma das cabeças recém-crescidas do dragão batendo no chão onde ela estava parada 1 milésimo de segundo antes. Ela cortou acima de si mesma, dividindo o outro pescoço serpentino na metade de seu comprimento, grossas fatias de carne morta caindo em ambos os lados dela. Névoa negra, espessa e nociva os espalhava em ondas, mas Cyber não parecia preocupado. Dos tocos, um par de covas parecidas com lampreias, com olhos alinhados em toda a sua extensão e pingando veneno sibilava para ela. Por trás das cabeças ondulantes e rosnantes da abominação caótica, ela viu a grave ferida do assassino se fechar, mas em vez de curar, preencheu-se com carne escorregadia e sangrenta, deixando seu peito quase 30 centímetros mais largo e ainda mais grotescamente deformado do que antes. Cyber sorriu. Então a unidade menor também pode se regenerar. Ou é mais como se a loucura se tornasse uma carne inteiramente nova. Que criatura confusa você é. Eu me pergunto o que será necessário para fazer você permanecer morto. Você está
Gostando disso? Hyde perguntou inexpressivamente. Ela sentiu que provavelmente estava regenerada o suficiente para ficar de pé novamente a essa altura, mas ela sentiu vontade de ficar entre essas coisas apenas resultariam em ela acabar de volta no chão em uma poça de seu próprio sangue. Cyber piscou. Tu não és? Achei que os servos curavam melhor do que as pessoas, murmurou Ilha, caminhando em direção aos túneis com Gilgame apoiado em seus ombros enquanto mancava. Ele era mais pesado do que parecia. Eu não sou exatamente normal para os padrões dos servos. E seu novo animal de estimação causou muitos danos antes de você colocá-la na coleira, ele murmurou. E você deveria deixá-la sozinha aqui? Essa coisa é bastante desagradável. Cyber é invencível. Ela vai matar aquela coisa e nos alcançar em breve, disse Ilha sem hesitação, a fé pura e infantil praticamente rolando dela em ondas. Enquanto isso, a maré está mudando. Fizemos com que a escuridão ao redor deste lugar começasse a desmoronar. A influência do Deus das Trevas diminuiu e precisamos contra-atacar o mais forte e rápido possível. Primeiro passo, encontre seu mestre e coordenada. Ela não está bem. Se você está contando com a ajuda dela, não faça isso, disse ele. Eu não sei exatamente com o que ela está lidando, mas o fluxo de mana dela é irregular, para dizer o mínimo. Eu não preciso disso para permanecer vivo, então não há preocupação de eu desaparecer, mas... Ilha amaldiçoou baixinho. Bem, pelo menos você saberia se ela estivesse morta. Eu meio que esperava que pudéssemos nos unir a ela e apoiar Shirou, mas... Ficarei genuinamente chocado se ela conseguir andar, confirmou Gilgame. E francamente não sinto que possa fazer muito bem por algum tempo. Como você está na magia médica? Eu não sou realmente uma maga e... Ela olhou para o vestido do céu, sua seda branca tendo perdido a maior parte do brilho. Acho que quebrei. Na verdade era para ser usado para o ritual Sensação do Céu, mas eu simplesmente fiz alguma coisa. Não foi realmente um ritual, apenas fazendo o que meus instintos me disseram para fazer quando recebi um link para Cybers Núcleo. Honestamente, eu nem me lembro disso, mas funcionou, então claramente fiz algo certo. Devo me preocupar com o fato de você ser aparentemente o cérebro da operação, e ainda assim estar claramente inventando coisas à medida que avança? Gilgame perguntou. Eu não sei. Devo deixar você aqui para morrer em vez de levá-lo para a montanha comigo para encontrar Rin? Ah, as garotas modernas são assustadoras e divertidas. Eu não gosto de você. Tudo bem, eu também não gosto de você, coisinha pálida que você é. Eu sou mais alto do que você, talvez usando seus sistemas de medição modernos e inferiores, mas em Uruk eu seria muito mais alto que você. Isso nem faz sentido. Não precisa. Eu sou um rei. Sakura não estava mais sorrindo. A garota estranhamente calma e gentil que fazia coisas terríveis sem piscar havia desaparecido. Ela tinha sido monstruosa, talvez, mas pelo menos tinha boas intenções. Seu desejo de ajudar foi distorcido pelas lentes da loucura em objetivos que só um lunático poderia chamar de verdadeiramente valor para qualquer pessoa, mas a intenção por trás disso nasceu de algo não muito diferente da bondade. Mas agora ela atacou loucamente uma fonte de raiva e ódio tão profundo que era difícil até mesmo olhar para ela. Não havia mais nada de humano em seus olhos. Tudo que girava ali era uma loucura nascida de algo tão sombrio e cruel que fazia o mais sombrio dos pecados humanos parecer calmo e plácido. Qualquer que fosse o controle sobre Angra Mainil que ela já possuíra, ele se dissolveu com sua calma e foi substituído por uma agonia indescritível e um ódio impensado por todos e por tudo ao seu redor. Shirou conheceu e aceitou tudo sem julgamento ou hesitação. Ele sentiu que isso poderia na verdade deixá-la mais irritada, porque quando a sua dor era tão profunda, só a ideia de que alguém pudesse entender você poderia ser assustador. Mas era a única coisa que ele podia fazer. Atacar Sakura com raiva em seu coração estava simplesmente além de sua capacidade. E ele tinha que admitir, fazendo muitas trocações. Não foi realmente uma batalha o que estava acontecendo entre eles. Não havia nada parecido com táticas envolvidas. Sakura o atacava loucamente e aleatoriamente, quase uma parede sólida de escuridão erguendo-se de sua sombra em uma tempestade de lanças pretas e vermelhas que rasgavam o ar congelado e obscureciam o céu estrelado acima dela. E em troca as espadas saltaram da geada, a luz das estrelas brilhando ao longo de suas lâminas polidas como espelhos. Centenas, milhares. Enfrentando a tempestade de escuridão com uma parede igual de prata, rasgando as sombras em fragmentos nebulosos. Eles se dissolveram em pó metálico, as maldições rasgando as lâminas mágicas enquanto as armas as rasgavam, apenas para a neve no chão girar e saltar, brilhando branco prateada enquanto as armas eram criadas novamente. Shirou percebeu rapidamente que não haveria vitória aqui através da força. Dentro deste mundo que ele criou, seu poder de criar e controlar essas armas era virtualmente limitado. E com o poder de Ilha por trás dele e o que ele sabia, ou melhor, sentia com tanto fervor que tinha que ser a verdade. Para ser a presença de Cyber apoiando-o como ela tinha feito durante seu tempo como seu servo, ele quase não sentiu nenhuma tensão, mantendo-o. Sua ofensa foi, para todos os efeitos, tão ilimitada quanto o nome sugeria. Mas o mesmo poderia ser dito de Sakura. O poder de Angra Mainil estava fluindo através dela, transformando-a em algo não muito diferente do avatar do Deus das Trevas. Pode não ser verdadeiramente limitado, mas era mais poder do que um único mago poderia queimar durante toda a vida. Do jeito que as coisas estavam, os dois poderiam lançar seu poder um contra o outro por horas sem nenhum verdadeiro vencedor. No extremo, uma batalha poderia durar dias, até que um deles desmaiasse de exaustão ou sede. E dado o poder que se contorcia naquela torre, rastejando sob a pele do grau seminascido, o mundo não tinha dias de sobra. O plano de Sakura era o pior cenário, talvez, mas mesmo que ela não conseguisse alimentar toda a caixa até a fome, ele ainda nasceria no mundo dentro de algumas horas. Na melhor das hipóteses,
Talvez o universo inteiro não acabasse, mas o mundo sim. Uma catástrofe de menor escala talvez, mas ainda assim uma derrota esmagadora. O verdadeiro inimigo estava lá. A Torre Negra que arruinava a paisagem nevada do mundo recém-nascido que ele criará. Se tornasse livre, consumiria o mármore da realidade e então avançaria para o mundo real para destruir tudo em seu caminho. Mas se ele o matou aqui, mesmo que tivesse que dar a vida para isso, pode não ser possível, nem mesmo com todas as lâminas do seu arsenal. Não era uma criatura deste mundo. Talvez simplesmente não pudesse morrer. Mas ele tinha que tentar, e nunca estaria mais forte para a tarefa do que agora. Então o plano inicial era passar por Sakura, mesmo que ele tivesse que ceder um membro ou sofrer ferimentos mortais para fazer isso. E assim que tivesse uma chance clara de liberar tudo o que tinha, todo o seu arsenal de uma vez, no Grande Graal. Não funcionou. De forma alguma. A defesa da torre por Sakura, se é que poderia ser chamada de algo tão consciente como uma defesa, não deixou nenhum espaço grande o suficiente para passar sua mão, muito menos todo o seu corpo. Nenhuma espada passou nenhuma. Os tentáculos da escuridão estavam tão intimamente interligados, caindo com tanta fúria que poderiam muito bem ser uma cúpula sólida sobre o Graal. A dolorosa verdade é que ele não seria capaz de alcançar Angra Mainyu enquanto seu avatar estivesse contra ele. Sakura teria que ser imobilizada de alguma forma. Os detalhes não importavam, exceto que ele obviamente precisava ter cuidado. Ele não tinha ideia de quão durável ela era nessa forma. Ele não poderia evitar machucá-la, provavelmente, mas ele absolutamente não poderia matá-la. Sacrificar um para salvar muitos poderia ter sido o caminho pragmático, mesmo sensato, mas o senso nunca foi o seu ponto forte. Esse poder, o seu poder, nasceu da luta por algo tão impossível que alguns poderiam até chamar de loucura. Este mundo frio, gentil e ainda assim poderoso, era ele. Foi construído a partir de seus ideais. Trair-se assim, especialmente neste lugar, seria desistir de tudo em que acreditava. Ele poderia salvar a Terra com tais ações, mas provaria que realmente não merecia esse poder. Isso iria falhar com ele, e o que quer que saísse dos restos mortais não seria mais Shiro Emiya. Na verdade. Então, ele pensou em algo que Archer lhe mostrou. O servo chamou atenção específica para isso antes de sua segunda morte, tentando deixar para Shiro uma arma específica para adicionar ao seu arsenal. Ele tinha que acreditar que tinha sido por este momento, por esta batalha. Ou melhor, ele esperava profundamente que fosse. Porque se não fosse, então ele não tinha ideia do que a serva Emiya estava tentando lhe dizer. E tinha que acreditar que não teria se dado tanto trabalho para transmitir algo que não era de vital importância. Por mais que não gostasse de si mesmo, ele tinha que torcer para não estar ativamente tentando ser morto. Ugh, mais uma razão para odiar Archer. Ele tornou a sintaxe realmente complicada. Ele chamou e estendeu a mão para mais uma onda de lâminas, milhares delas brilhando em sua mente como diamantes, sem saber se era a sexta ou sétima que ele disparou contra ela. Poderia ter sido milionésimo por toda a diferença que isso fez. O que importava aqui era que ele alcançou a harmonia do aço, a ordem perfeita de cada lâmina magnificamente forjada, e a quebrou. A explosão foi catastrófica, uma verdadeira parede de fogo e estilhaços que floresceu ainda mais brilhantemente para a escuridão que tentava engoli-la. Os tentáculos de sombra tentaram envolver as chamas, consumi-las, e foram rasgados como pano diante de uma navalha. Ele ouviu Sakura gritar, mas o som desapareceu sob o seu próprio grito, à medida que as chamas, muito mais perto dele e sem qualquer barreira de escuridão para protegê-lo, rolaram sobre a sua carne. Ele sentiu a pele queimando em seu corpo, queimando até o metal sob seus ossos, uma dor tão profunda que desapareceu completamente. Sua mente não foi mais capaz de registrá-la. Tornou-se um frio abrasador enquanto os nervos morriam, e quase imediatamente começou a crescer novamente a visão de uma espada resplandecente e brilhante. Não, não é uma espada. Algo com formato semelhante, mas sem lâmina, sem nenhum instrumento de morte, algo muito mais precioso do que a mais magnífica lâmina. Queimando atrás de seus olhos mortos, pouco antes de serem restaurados, o súbito influxo de luz quando ele foi capaz de ver o mundo novamente quase doloroso por si só. As ondas de escuridão haviam recuado, envolvendo Sakura protetoramente, repelindo as chamas de seu avatar, e deixando o ar vazio entre ele e a torre. Parecia uma ferida aberta em seu mundo. A neve ao seu redor foi reduzida a um vazio enquanto tentava substituir o mármore da realidade. E a escuridão de sua carne doentia era muito mais profunda do que a escuridão mais suave entre as estrelas. Enquanto ele observava, gavinhas da noite consumidora começaram a girar em torno dele mais uma vez enquanto Sakura se recuperava do choque. Ele teria apenas um único tiro. Uma arma. Ele projetou a arma que Archer havia deixado para ele. A lâmina destruidora de contratos, uma ferramenta das trevas que, no entanto, o salvou dessa mesma escuridão, no fim de seu caminho. Ele não tinha certeza se funcionaria, mas era a única coisa que restava. Alvo bloqueado. Analise vetores, simplifique o projeto, leve em conta a distância, leve em conta a resistência do vento, leve em conta a gravidade. Mire onde as previsões determinam que o inimigo não pode se proteger com as defesas existentes. Fogo. O quebrador de regra voou direto e certeiro, com velocidade e precisão que deveriam ser impossíveis devido ao seu design absurdo e totalmente infantil. Apesar de claramente não ter sido construída como uma arma verdadeira, quando impulsionada e aprimorada por seu poder ela voava tão bem quanto qualquer flecha. Mais uma bala perfeita em seu arsenal. A lâmina realmente se deslocava enquanto voava, deslocando-se para melhorar a aerodinâmica, buscando mais velocidade e distância em resposta à sua vontade. E a menos de 30 centímetros do impacto, uma única lança de escuridão disparou da massa e impactou contra ela com a precisão perfeita de um atirador, cortando a lâmina mágica ao meio. O estilhaço caiu no chão, desaparecendo no vazio como se nunca tivesse existido. Ah. Sakura deu uma risadinha, embora não houvesse alegria verdadeira nisso.
E na verdade, ele supôs, isso acontecia porque não era realmente Sakura quem estava fazendo isso. Poderia ter saído de sua garganta e usado sua voz como meio, mas era um som desumano de desprezo absoluto e eterno que a verdadeira Sakura nunca poderia ter produzido. Ela ergueu os olhos vermelhos e o sorriso em seu rosto era tão malicioso quanto a risada vazia quando ela disse: essa foi sua jogada final? Essa arma é parte de Caster, e Caster nada mais é do que uma parte de mim. Me derrotar com algo assim é simplesmente infantil, Shirou. Você também pode depositar todas as suas esperanças em me implorar para deixá-lo vencer. Ele estremeceu. Eu queria tirar você dessa viva. Eu prometi. Eu esperava que cortar qualquer vínculo que você tivesse com aquela coisa fosse o suficiente para fazer você começar a ser você mesmo novamente. Seu sorriso se alargou e algo atrás de seus olhos ficou escuro, o preto ultrapassando o vermelho para deixar os orbes em uma escuridão sólida e brilhante. Não acho que terei problemas para sair vivo. Algo mudou abaixo deles. O chão do mármore da realidade rachou e se partiu, enquanto algo abaixo da terra se contorcia e se agarrava à superfície. Uma mão subiu à superfície à direita de Sakura. Não a pata meio formada dos gigantes negros de antes, mas uma mão verdadeira com 5 dedos distintos, cada um terminando em garras maiores que o próprio Shirou e revestidas com uma armadura de metal ou apenas escamas pretas muito grossas e irregulares. Ele não conseguia dizer. Um segundo, à sua direita, saiu do chão um segundo depois. E então, não atrás ou na frente dela, mas abaixo dela, subindo através de seu corpo como um espectro para envolvê-la, levantando-a à medida que crescia no céu. Um rosto como um cadáver esfolado. Como um esqueleto do tamanho de um edifício, envolto em uma armadura de osso e pele recém-cortada de uma fera ainda viva. Ele olhou fixamente para ele enquanto subia a uma altura que teria deixado seus primos menores da batalha na caverna, mal alcançando a cintura. Revestido do pescoço para baixo com aquela placa preta pontiaguda, padrões intrincados de vermelho deslizando para cima e para baixo como óleo na superfície de um lago, ele soltou um suspiro sibilante, como nada mais do que um estertor de morte colossal, irradiando poder e um ódio sobrenatural. Você, por outro lado, vai passar por maus bocados, Sakura disse, flutuando próximo à superfície da carne da criatura até ficar quase invisível, olhando para ele de onde seu coração estaria. Era uma humana, seus olhos cheios de uma mistura de ódio e desgosto que ele ainda, mesmo depois de tudo isso, achava tão estranho em seus olhos que não conseguia entender completamente que era ela. Porque não é ela, ele pensou. É alguma coisa desumana e estúpida olhando através dos olhos dela, vestindo seu rosto, movendo seus membros como um marionetista. Ela não é um monstro. Ela é uma vítima. Eu preciso salvá-la, não importa o que aconteça. E essa coisa, com ou sem Deus, precisa morrer. A estática brilhou atrás de seus olhos enquanto sua mente se estendia, as lâminas quebradas começando a se juntar e a subir novamente da neve, enquanto outra onda subia no ar. Assassino caiu no chão em 3 pedaços, gavinhas de escuridão já começando a crescer deles enquanto procuravam as outras partes. Novos músculos deformados e pele espessa e pontiaguda se formando para preencher as lacunas. Ele começou a se apoiar em um novo par de membros brotando de suas costas como asas, mas cada um terminando em uma garra longa e afiada tão grande quanto sua espada. O dragão perdeu outra cabeça e do toco uma massa agitada de tentáculos negros alinhados com espinhos gotejantes e rompeu, as centenas de outras bocas da criatura rugindo em uníssono. Em algum lugar naquela massa de carne negra e mutante, uma voz de mulher gritou em agonia junto com eles. Cyber sorriu. Uau! Tenho que admitir, não tinha certeza se você seria um desafio ou não depois que isso começou, mas acho que vocês dois realmente têm algo acontecendo. Estou impressionado. De qualquer forma, comece a próxima troca, eu estou à tua espera. Ryder estava de pé, mas ela havia se posicionado a algumas centenas de metros da batalha, observando-a com medo genuíno nos olhos. Ela simplesmente não tinha mais certeza de quem ela tinha medo. Ela estava saudável o suficiente para ajudar na batalha novamente, ela sabia. Mas ela não achava que pudesse acrescentar muito e francamente não queria muito. Cyber muito percebeu que ferir essas coisas apenas fazia com que a loucura interior vazasse, assumindo novas formas e tornando-as cada vez mais mortais. Ela simplesmente não parecia se importar, reagindo a cada nova mutação com o ar de uma criança satisfeita com um inseto interessante sob sua lupa. E assim os avatares de Angra Mainil progrediram cada vez mais em direção à comunhão com seu mestre, e Cyber apenas sorriu aquele sorriso insuportável, rindo como uma colegial toda vez que ela desviava seus ataques e cortava um deles ao meio sem esforço visível. Ryder foi desconfortavelmente lembrado de que, embora aparentemente estivesse libertada do pior de sua influência corrompida, ela claramente ainda tinha um pouco da mesma loucura dentro dela. Ela poderia ser amigável novamente, mas não era necessariamente sã. A serva da espada girou em um dedo do pé como uma bailarina, sua lâmina brilhando ao seu redor tão rapidamente que sua imagem desapareceu até mesmo dos olhos de Ryder, deixando uma dúzia de pedaços de carne negra e fumegante caindo no chão ao seu redor enquanto as gavinhas do dragão tentavam se agarrar dela. Ela então dobrou o joelho e saltou para cima sem a menor perda de movimento enquanto os membros recém-garrados do assassino rasgavam suas pernas, enquanto a espada dele apontava para seu pescoço. Ela limpou cada lâmina, a última apenas por milímetros literais, e balançou a lâmina de cima para baixo enquanto descia. Ryder viu algo parecido com um sorriso torcer seu rosto amorfo, dividindo a cabeça e descascando a carne negra para revelar o crânio sorridente abaixo. Zabania. Akuma no Tsubami Gaishi. Não apenas a espada, mas as lâminas recém-formadas em suas costas se partiram, cada uma se tornando um furacão de borda escarlate atacando Cyber em queda de meia dúzia de ângulos. No ar, incapaz de alterar seu curso, ela se viu essencialmente caindo em um moedor de carne, sem ter escolha óbvia a não ser desviar cerca de 30 golpes completamente simultâneos com uma única espada.
Seu sorriso se alargou, o tempo parecendo desacelerar ao seu redor enquanto sua mente se fixava em cada golpe individual, rastreando as lâminas refratadas dimensionalmente e percebendo em segundos que nem todas elas poderiam ser desviadas. Bem, eu sabia que não iria passar por isso totalmente ileso. Ela se abaixou, canalizando sua mana em uma explosão de corpo inteiro em toda a sua armadura, torceu o corpo e invocou a bainha de ar invisível ao redor de sua lâmina, apenas para liberá-la quase imediatamente após. Impacto. Ryder teve que proteger os olhos enquanto um furacão de luz e vento atravessava o campo de batalha, tão intenso que até mesmo o volume colossal do dragão foi arremessado para trás. Assassino foi lançado saltando pela encosta da montanha como uma pedra atirada no topo de um lago, deixando um rastro espesso de sangue ao fazê-lo. Cyber pousou com um pouco mais de graça, deslizando sobre as mãos e joelhos antes de cravar a espada no chão para parar completamente, mas Ryder podia ver mais de 10 lugares em seu corpo onde o tecido preto sob sua armadura branca era um tom mais escuro, brilhante, pegajoso ao luar com sangue fresco. Ela finalmente foi ferida e os monstros já estavam se regenerando. Ryder interveio para intervir, e parou. Seus olhos se arregalaram quando ela percebeu que Cyber ainda estava sorrindo, um brilho de triunfo em seus olhos, enquanto ela permanecia sem dor, ignorando as feridas, porque cada uma delas era pouco mais que um corte superficial, nenhum dano real para qualquer coisa que não seja sua pele. E muito mais numerosos do que eles, Ryder percebeu, eram os arranhões ao longo da superfície de sua armadura nevada. Por mais absurdo que fosse, só havia uma explicação em que Ryder conseguia pensar. Ela via enquanto caía no ar, calculado quais dos golpes recebidos causariam ferimentos fatais, quais seriam apenas danos superficiais e quais impactariam contra sua armadura, e ao atacar em contra-ataque priorizou o bloqueio apenas do letal. Golpes com sua lâmina e magia. Mesmo os ferimentos que ela sofreu provavelmente teriam matado um humano devido ao choque e à perda de sangue, mas ainda assim, o que você está fazendo? Cavaleiro perguntou. Você está tão além daqueles dois que esta luta pode muito bem ser uma brincadeira de criança para você. Por que não simplesmente matá-los e acabar com isso? Cyber voltou aquele sorriso brilhante para ela, e mais uma vez foi simplesmente errado. Em primeiro lugar, não seria nada divertido. Em segundo lugar, passei por algumas mudanças importantes e realmente preciso saber tudo o que posso e não posso fazer agora. E a melhor maneira de fazer isso é me testar em combate real. Terceiro, eu realmente não posso matá-los, pelo menos não como eles estão agora. Ela fez uma pausa para considerar suas próprias palavras, sua expressão ficando pensativa. Esse realmente deveria ter sido o primeiro motivo. O que você quer dizer? Ryder perguntou, seu tom um pouco entorpecido enquanto observava o verdadeiro oceano de carne negra escorregadia fluindo em formas mais novas e mais apavorantes com o canto do olho. Eles começariam a atacar novamente em breve. É um equívoco chamar essa coisa de eles. Mais corretamente, você poderia chamá-la de uma única criatura com dois corpos. As trocas até agora me ajudaram a determinar que eles reagem perfeitamente juntos para que consciências separadas possam ler as mentes um do outro, ou pelo menos ver através dos olhos um do outro. E a maneira como eles se regeneram não é como a cura dos servos. É mais como abrir sua carne e permitir que o caos interior tome forma física. Eles não curam, eles convertem suas maldições internas em uma carne inteiramente nova. Embora eu tivesse que verificar com Rim para ter certeza, explicou Cyber com um encolher de ombros. Regeneração como essa, alimentada pela mana de Angra Mainil, não tem limite funcional. Se eu matasse um corpo, o outro definitivamente seria capaz de recriá-lo em pouco tempo. Seus corpos exatamente no mesmo momento. Ryder estremeceu com a explicação, lembrando-se do súbito reaparecimento de assassino das profundezas da barriga do dragão quando ela o rasgou ao meio. Então, qual é o seu plano? Cyber encolheu os ombros mais uma vez. Bem, no momento, quero ver o que acontece se eu levá-lo ao limite máximo. Quanta loucura ele pode liberar de uma vez? Faça-o desesperado. Faça-o usar até o último pingo de poder que possa exercer contra mim, forçá-lo a adotar estratégias tolas e insustentáveis. Cavaleiro pescou. E se não tiver limite? Se a mutação puder prosseguir indefinidamente sem parar? O sorriso de Cyber se tornou lupino. Vamos morrer, eu presumo. Então você provavelmente deveria ir para a montanha, ver como ajudar alguém. As coisas aqui podem estar ficando um pouco violentas. Sem olhar, ela ergueu a lâmina do chão em um arco brilhante e impossivelmente rápido, a luz vermelha explodindo da arma enquanto rasgava uma gavinha em pedaços de carne que se contorciam enquanto a criatura começava seu ataque novamente. Ryder balançou a cabeça enquanto a arma dançava, desviando mais uma dúzia de ataques desse tipo no espaço de um segundo, e disse, você é perturbador. Tosaka Rin passou facilmente pela pior agonia de sua jovem vida. Ela não conseguia se mover, mal conseguia respirar, até mesmo pensar enviava ondas de dor fria por todo o seu corpo. E então ela abriu os olhos com um som estranho, e através da névoa sangrenta que cobria sua visão ela viu Ilha e Gilgame olhando para ela, lembrando-a de que não importa quão terríveis as coisas fossem, elas sempre poderiam piorar. Ugh, ela está toda ensanguentada. É repelente, disse Gilgame. Você, garotinha, gostaria de firmar um contrato? Acho que não vamos aproveitar muito este. Ela parece estar esgotada. Não, morto, Rin rosnou, a raiva provando ser um bom antídoto para a dor. Nem mesmo, inconsciente. Ela fez uma pausa, respirando fundo algumas vezes para se preparar para as próximas palavras extremamente importantes. Burro, oh, que bom. Você está apenas aleijado e sangrando, ele disse alegremente. Embora as espadas realmente tenham feito um trabalho sólido em manter seus ferimentos tapados. Isso é bom. Não posso morrer, ela murmurou. Crista mágica. Me mantém vivo enquanto meu coração e cabeça estiverem intactos. Eu deveria ser capaz de consertar tudo isso. Mas estou fora dessa luta. Ilha estremeceu.
Tudo bem, não é o que eu esperava, mas acho que deveríamos levar você para algum lugar seguro. Não há lugar nenhum, Rin rebateu. Nós vencemos. Ou o mundo morre. Não se preocupe comigo. Vá até Emiya. Oh, não. Se você morrer, eu nunca vou ouvir o fim disso. Você, idiota. Ilha disse. Você deve ter alguma magia em seu grande e estúpido cofre que possa consertar isso. Saque-a. Frases, por favor. Rin murmurou. Gilgame fungou. Em primeiro lugar, você poderia mostrar algum respeito ao seu rei. Em segundo lugar, a magia de cura é complicada. Não é fácil encontrá-la portátil, você sabe. Este não é um jogo onde você pode simplesmente engolir uma poção para obter tudo sua saúde de volta. Você fez. E isso me transformou em uma criança. Uma criança melhor do que eu era um adulto, certamente. Mas mesmo que ela considerasse uma troca que valesse a pena, eu também só tinha uma garrafa. O melhor que posso conseguir é um pouco de pomada para ajudar a fechar essas feridas. Um licor que ajuda na vitalidade. Nada que deixe seu combate pronto tão cedo. Não. Se importe. Ela não precisa lutar, eu só quero que ela não morra. Ilha retrucou. Cuide dela e iremos. Estarei de volta depois de salvarmos o mundo para provocá-la sobre como ela não fez nada de bom no final. Rin realmente riu disso, enquanto Gilgame, resmungando, pegava um recipiente com algum tipo de gel verde fedorento e começava a inspecionar seus ferimentos. Fez mais do que você, pirralho. Derrubou Querei. Ele me acertou em cheio, mas direto no coração. Os olhos de Ilha se arregalaram. Espere o quê? Cyber, apesar dos pensamentos de Ryder, tinha um plano. Só que ela não tinha certeza se funcionaria, e ela realmente não gostava de dar muita importância a isso, já que era mais instinto do que compreensão real, e ela estava se divertindo muito chegando lá. Ela não pôde evitar. Ela nunca antes, nem uma vez desde que tinha idade suficiente para empunhar uma espada, se sentiu tão completamente livre. Os laços do rei Arthur, forçando-a a enterrar seu coração e se tornar o rei perfeito. A busca pelo Santo Graal, buscando o perdão de Deus e da pátria, porque ela não podia dá-lo a si mesma. A corrupção de Angra Mainil, fazendo-a observar por trás de seus próprios olhos enquanto seus impulsos mais amargos e odiosos governavam todos os seus atos. Tudo desapareceu, levado pelo vento como pétalas de lírio, e ela nunca se sentiu tão viva. Pela primeira vez em sua vida adulta, nada restou dentro dela para guiar o poder com o qual ela foi abençoada, a não ser a vontade, as crenças e os desejos de Arturia Pendragon. Cyber desejou não ter passado tantos anos fingindo que Arturia não existia. Na verdade, ela era uma garota bastante agradável, como se viu. Ela pensou que iria gostar muito de ser Arturia, se o mundo não acabasse. Ela dançou de luz em luz, o brilho da lua e das estrelas no chão lhe dizendo onde o sangue negro do corpo do dragão ainda não havia caído. Embora chamá-lo de dragão fosse um nome impróprio, ela supôs, nem era mais uma hidra. Apenas uma massa turbulenta de mandíbulas forradas de presas e tentáculos pontiagudos, como se 1000 anêmonas marinhas mutantes tivessem sido fundidas, com algumas centenas de tubarões e lampreias jogados para temperar. Não conseguia mais se mover, não tendo pernas, ou tantas pernas que não conseguiam se mover juntas, Cyber não tinha certeza. Mas estava crescendo continuamente e tinha um alcance insano, então ignorá-lo era uma impossibilidade. O que era um problema, porque o corpo da assassina seguia seus passos com uma velocidade surpreendente devido ao seu volume recém-descoberto. A criatura havia crescido até o tamanho de um urso sem nenhum sinal de parar, caindo sobre 4 membros para sustentar o novo tamanho. Mas tudo bem, porque agora ela tinha 4 apêndices laminados saindo de suas costas. Ele poderia se mover com a velocidade e agilidade de um animal enquanto lutava como 4 espadachins ao mesmo tempo. E o veneno do dragão não fez nada com ele, pois eles eram um só ser, tão diferente de Cyber que ele poderia se mover como quisesse através do campo de batalha em constante mudança. Cyber sorriu quando desviou 2 das lâminas e saltou sobre a terceira, girando no ar para golpear a 4ª com sua manopla e rolar sob as gavinhas do corpo do dragão enquanto tentavam lançar suas pernas. Ao longo de menos de 20 minutos de batalha, essa coisa evoluiu de nenhuma ameaça para uma forma que ela poderia chamar de oponente digno. Isso valeu a pena comemorar, um presente de aniversário para sua nova vida, de certa forma. Agora tudo o que ela precisava fazer era sobreviver e pedir a Shirou que fizesse um bolo. Naquela ordem, os músculos do corpo do assassino se moviam loucamente sob sua carne, lançando suas garras recém-formadas com precisão desumana. Os membros eram estranhamente flexíveis, permitindo-lhes atacar muito mais longe do que pareciam, e eram rápidos, atacando como balas e recuando para seu dono com a mesma rapidez. A essa altura, era menos como uma luta de espadas e mais como levar um tiro de uma metralhadora que nunca ficava sem munição. Claramente também havia gravado algumas das técnicas de Hassan em si mesmo. Cyber resistiu à tempestade, saltando para trás a cada nova troca até chegar a um ponto além do alcance do corpo do dragão e, lá, ela girou a espada para cima e desferiu um golpe, empalando um dos 4 braços laminados e prendendo-o no chão enquanto atacava sua perna. Ela então arrancou a espada dela, pisando com a bota blindada no ferimento para interromper a regeneração, e entrou no ataque, sentindo o vento enquanto as lâminas rasgavam onde ela estava, e não onde ela estava. E então ela estava ao alcance deles, e realmente não importava mais o quão rápido eles eram. Excalibur cortou o vertical e depois horizontal, os golpes tão próximos que foram quase simultâneos. A criatura gritou, um ferimento em forma de cruz rasgou quase 30 centímetros de profundidade em sua carne. Na verdade, cortar a coisa em pedaços era muito mais difícil do que agora que era do tamanho de um urso pardo e feito de músculos sólidos, mas ela fez o que pôde. Ele rosnou, atacando novamente com suas 3 lâminas livres, e ela girou a espada uma vez para mandá-los em direções aleatórias antes de terminar a rotina com um golpe direto em sua cabeça. Você não deveria ter me deixado atraí-lo para tão longe de sua outra metade.
Sozinho, você não é nada, ela disse alegremente, observando a criatura se contorcer, empalada no crânio pelo comprimento de sua lâmina. Dói, dói, dói. Aquele sussurro seco sibilou. É uma sensação tão bom. E nós estamos com tanta fome. O chão abaixo dele se despedaçou. Gavinhas de escuridão se ergueram avidamente para cavar o corpo do assassino enquanto ele ria com apenas sede de sangue e loucura por trás do som. O dragão é metade dessa abominação, deslizando sob o solo pelas rachaduras abertas na montanha sagrada, espremendo-se através delas como veneno escorrendo por um corpo. As gavinhas enroladas nas pernas de Cyber, arranhando sua armadura, pequenas presas tentando rasgar através dela e em sua carne e derramar corrupção em seu sangue. Enquanto ela observava, o corpo do assassino começou a sorrir para ela quando as mandíbulas de um dragão substituíram seu rosto e protuberâncias ósseas e romperam através de sua pele onde as gavinhas se cravaram, a enorme forma sombria da abominação do dragão fluindo para dentro dele, até que fosse impossível para ver onde terminava um corpo e começava o outro. Bem-vindo ao lar, disse uma voz em sua mente que era meio assassina, meio Sakura, e atrás de ambos havia algo frio, vazio e dolorosamente familiar. Ela via isso todas as noites, nos pesadelos da própria morte, todos os dias das suas guerras, aos olhos mortos das crianças abatidas nas suas casas pelos invasores, e agora no olhar vazio e reptiliano da criatura distorcida sorrindo para ela como a própria face da morte. E ela sorriu de volta, triunfo em seus olhos enquanto algo brilhava dourado atrás deles. Sinto muito. Qual é o ditado hoje em dia? Já estive lá, fiz isso. Ela mal caiu de joelhos, confiando mais em mana para reunir a força necessária, e saltou para cima, os tentáculos caindo dela como água. Sua corrupção não tem lugar para mim, monstro. Eu vi o pior que você tem a oferecer, porque tudo que você pode fazer é trazer à tona o que há de pior em mim. Eu conheço o meu pior, eu sei o meu melhor, e passei a aceitar os dois exatamente como são. Então, eu sei que não sou uma pessoa boa o suficiente para te perdoar. Ela girou no ar, deixando o impulso deslocá-la para mirar para baixo enquanto a gravidade começava a lutar contra sua ascensão, e mudou sua mana da explosão que a levava para sua lâmina, que explodiu em um brilho que fez parecer que o sol havia entrado em erupção, para o céu no meio da noite ofuscando a lua 1000 vezes. Pelo menos, se o sol tivesse uma aura elétrica de um vermelho sangue pulsante que rugia através dele, lançando um tom quase demoníaco pela paisagem. Excalibur rugiu, e na mente de Cyber, sua lâmina poderia não ter sido tão maliciosa quanto a criatura desumana abaixo dela, mas certamente era muito, muito mais furiosa. A brilhante luz dourada de Avalon, mas para sempre tingida com a escuridão que se enraizou tanto nela quanto nele. Um aliado leal e um traidor ao mesmo tempo, clamando por sangue enquanto você brilha mais lindamente do que nunca. Grite, em vingança sombria e justiça justa. Eu ouço seu nome, meu velho amigo. Você tem um senso de humor sombrio. Excalibur Mordred. O que rompeu da lâmina brilhante não foi o raio de luz dourado perfeito que ela tinha visto tantas vezes. Ainda brilhava intensamente, o ouro reluzente dos reinos Fai, mas a luz estava quebrada e crepitava como chamas, e choques de relâmpagos vermelhos percorriam-na de cima a baixo. Falhas talvez simulando as falhas de sua própria alma que ela sempre tentou apagar ou fingir que não existiam em vez de apenas conviver com elas. Mas se você pudesse chamá-los de falhas, eles pouco fizeram para diminuir a beleza da ira da espada. Ou, mais importante, o poder. O raio desceu pelos céus, um pilar de ouro e chama escarlate que rasgou o chão, engolindo aquela escuridão que tudo consumia tão rápida e vorazmente quanto devorava tudo que tocava. Algo gritou, um som que ela ouviu não com os ouvidos, mas com a alma, reverberando através de algo profundo dentro dela e clamando por misericórdia, gritando em agonia, dizendo-lhe que não tinha feito nada além do que estava em sua natureza. O que tinha que servir não teve escolha. Ela observou as chamas rasgarem a escuridão, a carne negra queimando em névoa negra, a névoa negra sendo despedaçada em partículas de escuridão, corrompidas contra a luz purificadora de sua ira, antes de finalmente, depois do que pareceu uma eternidade e ainda assim poderia logicamente não ter acontecido. Demorou mais de um segundo, no máximo, desaparecendo completamente. Ela pousou na beira do poço recém-formado que havia criado, olhando para as laterais lisas como vidro. Ela não conseguia ver o fundo, embora houvesse bastante luz lá dentro, em virtude de brilhar em brasa. Ela sorriu levemente. Eu tive uma escolha. Entendo se você não gostar da decisão que tomei. Ela saltou do poço para o labirinto, porque nunca se deve desperdiçar um atalho, e se preparou para sua próxima batalha. Arthur ou Arturia, sempre havia uma próxima batalha. Não haveria uma próxima batalha, se isso continuasse no caminho que estava seguindo atualmente. As lâminas eram fantasmas nobres, cada uma delas. Cópias não tão poderosas quanto seu verdadeiro eu talvez, mas cada uma delas era um mistério de todos os tempos, independentemente. Uma lâmina de poder e história. E eles mal estavam arranhando a armadura que Sakura não. Aquele Angra Mainil havia se enrolado. Enquanto observava, uma dúzia de lâminas prateadas quebraram-se em sua pele grossa, deixando apenas cortes tão pequenos que quase não sangravam. Esta não foi uma projeção patética como as outras. Este era um avatar, o deus negro dando seus primeiros passos no mundo mortal. Ainda era apenas uma sombra da verdadeira criatura, talvez, mas era a sombra de um deus, e ele era apenas um homem, lutando com ferramentas humanas. Você não pode me salvar. Você não pode salvar ninguém. Algo foi dito na voz de Sakura, tão carregada de raiva e ódio que era quase irreconhecível, e ainda assim dolorosamente, perturbadoramente familiar. Por que você tentaria lutar contra isso? Oferecemos paz, salvação,
A única maneira de fazer a dor parar para sempre. Ele fez uma careta, sentindo algo escorregadio e frio arranhando seu cérebro a cada palavra, como se o som em si fosse veneno. Você está oferecendo a morte. A única paz que o homem conhecerá. Então, se você não se importa, eu enfrento a batalha, ele rosnou, clamando com sua mente por algo maior, mais forte. A pior arma que ele poderia sonhar para expurgar essa coisa da face do universo. Ele nunca odiou antes, não realmente. Não aquela sensação de que algo precisava, absolutamente precisava, morrer para que ele se sentisse confortável em sua própria pele novamente. Mas ver essa abominação usando máscara de uma amiga querida, usando sua voz, clamando pela morte de todos que ele amava. Ao entrar nas profundezas do arsenal, ele encontrou algo que ressoou com sua fúria, e um tipo de emoção mais agradável e familiar veio até ele, irritação. Eka, terei que agradecer a Gilgame mais tarde. Igyalima, ele retrucou, a neve e a luz prateada rugindo atrás dele em um vórtice, e a lâmina monstruosa que o servo dourado usou para esmagar Lancer até o nada irrompeu do chão atrás dele, chamada das profundezas de sua forja. Gilgame a usará como plataforma de guerra, uma torre onde se apoiar e fazer chover morte de cima. Shirou tinha um uso mais direto em mente. A arma era uma recriação lamentável. O verdadeiro Igyalima fora magnificamente forjado, com ouro e prata incrustados em cada centímetro lindamente esculpido. A nova versão criada em seu mundo era, quase nojenta, toda esculpida em ferro preto e opaca como pedra. Algo estalou em sua mente, a estática agitando-se atrás de seus olhos só por estar perto dele. Esta era uma arma divina e ele a falsificou muito, e de alguma forma isso simplesmente repeliu tudo sobre ele. Dito isto, ainda era uma espada muito grande, e era disso que ele realmente precisava. A construção divina, por mais inferior que fosse, bateu contra o braço oscilante do colosso sombrio que envolvia Sakura. Houve um clarão de luz e som que rasgou os céus escuros, iluminando o mármore da realidade tão brilhantemente que Shirou pensou ter visto as estrelas desaparecerem, antes de ser forçado a fechar os olhos para evitar ficar cego. Só por um instante bloqueando o pior, com reflexos tão perfeitos que quase se assustou. E depois desse instante suas pálpebras se abriram, e ele ignorou a dor da luz fraca que queimava suas retinas, para ver que a lâmina gigantesca simplesmente desapareceu, despedaçada no nada. E o mesmo aconteceu com todo o braço esquerdo do gigante negro. Você achou que isso faria alguma coisa? Você achou que poderia me machucar? Angra Mainyu perguntou, algo brilhando perigosamente sob a pele do esqueleto demoníaco. Você não pode me machucar. Nada mais pode. Estou livre de tudo isso. E quando você estiver aqui comigo, você estará livre também. Rangendo os dentes, ele estendeu a mão mais uma vez, invocando a tempestade de lâminas. A neve girava ao seu redor com tanta força que ele mal conseguia ver a criatura, mas ela se destacou em sua mente como um farol enquanto ele guiava as flechas para o ferimento recém-formado. 100.000, 10.000, o poderoso colosso cedeu quando uma verdadeira parede de prata e luz rugiu na fenda repentina em sua armadura, mas sem gritos, sem dor. Rasgado por dentro, e a coisa simplesmente caiu, quase silenciosa, exceto por aquele estertor mortal distorcido que ela sempre sibilava. Ele supôs que fazia sentido que algo tão claramente não vivo não pudesse sentir nenhuma dor real, mas ele investiu na névoa turbulenta da fera em dissolução, banindo aqueles pensamentos inúteis enquanto chamava duas armas para suas mãos. Não Kanshou e Bakuya, esses não fariam nada por ele agora. Em um deles ele segurava o quebrador de regras, mais por necessidade do que qualquer outra coisa. Por mais inútil que fosse a arma, ele tinha que acreditar que um arranhão seria suficiente para libertar Sakura, se é que alguma coisa pudesse. Ele compensou com a arma na outra mão. Ele saltou sobre o gigante caído, atacando com uma arma que era logicamente grande demais para ser manejada com uma única mão, mas ainda assim sentiu vontade de segurar um punhado de ar. Ele baixou sobre os poucos pratos restantes, e a aura dourada ao redor cortou a escuridão sem o menor sinal de resistência, onde 1000 lâminas aparentemente mais adoráveis não conseguiram fazer mais do que arranhar. Sua espada. A espada na pedra que escolheu o rei. Ela não precisava mais disso, talvez, mas era a arma perfeita para ele agora. Uma luz contra a escuridão mais profunda. Ele dirigiu Calibur profundamente, transformando-o em uma lama negra e venenosa, procurando a única centelha de qualquer coisa humana nesta abominação tóxica. Ele precisava chegar perto, apenas um arranhão seria suficiente. E ele percebeu, tarde demais, que a escuridão que possuía Sakura poderia estar agindo apenas por instinto e loucura. Mas ela ainda dominava sua mente, e ela era muito mais esperta do que a maioria das pessoas imaginava. Ele cortou a escuridão, sua lâmina empalando-se no chão nevado. E só quando a névoa desapareceu completamente ele percebeu que ela havia deixado a armadura gigante para trás em algum momento durante a batalha, escapando para o crepúsculo. E só quando as navalhas da escuridão cortaram suas costas tão profundamente que deixaram os ossos visíveis é que ele percebeu onde. Você não vai atrapalhar minha utopia, ela disse, seu tom frio e vazio enquanto as lâminas dele voavam de suas mãos com a dor repentina. Ele caiu para frente, a neve batendo pesadamente em seu rosto, o frio suave e reconfortante contra a súbita onda de agonia ardente, mas ele não teve muito tempo para apreciar isso. Ele rolou para frente, invocando a lâmina que conseguiu encontrar em sua mente e jogando-a para trás. Ele não planejou acertar nada, muito pelo contrário, ele só precisava de uma distração. Qualquer distração. A adaga de prata foi quase instantaneamente arrancada do céu pelas gavinhas sombrias, mas pelo menos permitiu que ele envolvesse seus dedos dormentes em torno de quebrador de regra, girando em Sakura. Oh!
Ele se virou e viu Sakura, e apesar de saber que sua vida estava em risco, ele teve que fazer uma pausa, apenas por uma fração de segundo. Os olhos dela ainda estavam pretos, mas ele não podia mais chamá-los de sólidos, pois eles estavam vazando uma névoa negra pelas bordas, formando nuvens de veneno que os faziam parecer quase como se estivessem queimando em seu crânio com uma chama preta fosca. A mesma substância doente vazou pelos lados de sua boca, fazendo com que ela parecesse ter um sorriso negro e vazio que se estendia para fora de seu rosto, como se ela estivesse usando uma máscara mortuária sorridente e cambiante feita de névoa e fogo. Não, ela é a máscara. Liberte-a e arranque a coisa dela. É a única opção. O que foi uma ótima ideia, mas ele não podia arriscar machucá-la. Então fazer isso significava entrar no alcance corpo a corpo com uma faca realmente terrível enquanto ela tentava arrancar o rosto dele. E neste ponto, ele teve que presumir que ela simplesmente iria matá-lo. O que quer que estivesse comandando o show dentro de sua cabeça não era ela, nem mesmo a versão distorcida de si mesma que ela se tornou. Ela não queria morto, mesmo no seu pior momento. Mas esta não era mais ela. Ele mergulhou, uma dúzia de lâminas da meia-noite cortando o espaço onde sua cabeça estava, um movimento que ele sabia com certeza que não poderia ter feito. Ele estava começando a aceitar isso entre Ilha e Archer, e agora ele podia até sentir mais a presença reconfortante de Cyber. Ele provavelmente não se qualificava mais como Shirou do que essa coisa diante dele era Sakura. Ela havia sido conquistada, mas ele apenas substituiu pedaços de si mesmo por outros. Instintos, poderes, conhecimentos, habilidades. Mas se você pintasse tanto sobre algo, quem poderia dizer que o que restava abaixo era de alguma forma o mesmo? Bem, Shirou Emi era um homem vazio e quebrado que fazia tudo o que podia por todos os outros, em um esforço para preencher um espaço vazio em seu coração. Se desistir dessa fosse a maneira de salvar Sakura, ele considerava uma troca que valia a pena e ficaria feliz em ver quem ele se tornaria a seguir. Ele ficou de pé, as feridas nas costas já semicerradas. Mesmo que estivessem totalmente abertos, mesmo que ela tivesse cortado sua espinha, nada poderia tê-lo impedido de dar aquele empurrão final. Ele era como um homem possuído. Simplesmente não havia outra escolha. Com uma graça impossível, ele deslizou entre uma dúzia de golpes sem falhar, a adaga escorregando, e sendo cortado de sua mão no último segundo com a precisão de um laser, um fio de escuridão atingiu a lâmina e a quebrou em sua mão. Com uma força que não estaria fora de lugar em um servo, a mão de Sakura apertou a garganta de Shirou, enquanto sua sombra cortava suas pernas, envolvendo-as como arame farpado. As lâminas sob sua carne gritavam com um som de metal rasgando enquanto lutavam para impedir que a magia corruptora o rasgasse membro por membro. Eu te disse, você não pode me machucar com essa coisa. Apenas relaxe. Em breve, você finalmente terá paz de verdade. Ela disse suavemente, quase sedutoramente, um pensamento sombrio, olhando para a maneira como suas feições estavam distorcidas. Um sorriso faminto e sedento de sangue pintou o rosto real de Sakura, mesmo enquanto sua voz falava no tom gentil de um amante, ainda pior pelo fato de que tão perto. Seus rostos praticamente pressionados um contra o outro, ele podia ver parcialmente através dela até seus verdadeiros olhos. Mostre-os cheios de lágrimas. Uma máscara em todos os sentidos da palavra, empurrando emoções para sua mente desperta enquanto seu subconsciente gritava. Ela era forte, sua mão apertava sua traqueia com mais força do que um humano tinha o direito de ser, e ele havia perdido muito sangue. Ele já podia ver manchas pretas se formando no limite de sua visão, pois elas se combinavam para deixá-lo com muito pouco oxigênio para permanecer consciente. Em um momento a determinação não importaria. Ele poderia ter alcançado poderes além de qualquer coisa que jamais sonhou, mas não era um servo. Seu corpo ainda era humano, e em cerca de 30 segundos, ele simplesmente não teria ar suficiente nos pulmões ou no sangue para lutar por mais tempo. Não era uma questão de crença ou poder, mas de estrutura física. Ele perderia a consciência e morreria, e tudo isso seria inútil. Ela tinha, ao que tudo indica, vencido. Ele sorriu para ela, e não era seu próprio sorriso, mas o sorriso condescendente de Archer enquanto o inimigo caía na armadilha que ele havia preparado. A visão disso realmente pareceu perfurar a névoa ao redor de sua mente e fazê-la parar, a máscara tremeluzindo por apenas um momento para revelar o olhar manchado de lágrimas e olhos arregalados por baixo dela. E quebrador de regra, uma segunda cópia da mesma arma nascida do armeiro infinito e manifestada das profundezas do Unlimited Blade Works a menos de 6 metros do alvo. Voou com todo o seu poder restante para o coração do grande Graal como guardião da coisa. Concentrou toda a sua atenção em um pequeno humano simples e sem importância. Os resultados foram bastante impressionantes. Droga, 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 Ilha murmurou enquanto corria o mais rápido que podia enquanto usava um vestido absurdo e carregava uma criança. Você não está sendo muito elegante, disse Gilgami. Eu sinto que você não está dando seriedade suficiente a esta situação. Bem, vamos vencer. Estou aqui. Eu teria mais confiança nisso se você não tivesse perdido lá fora. Eu não perdi. Recuperamos Cyber como planejei. Esse era o meu plano. E isso não importa mais, Shirou está em perigo e perdemos tempo fazendo bandagens idiotas em Rim, então eu. E então a montanha, já à beira do colapso, foi atingida pelo que parecia ser o 30º terremoto do dia. Ela guinchou de consternação quando o chão sob ela resistiu loucamente, mas o mais importante é que o teto começou a cair também, porque era basicamente mantido unido pela poeira e pelas orações neste momento. Ela tentou rolar para longe das pedras que caíam, mas já sabia que não funcionaria porque francamente não havia nada além de pedras. E então ela estava se movendo muito, muito rápido. Vocês dois estão bem? Ryder perguntou, embora nenhum deles pudesse realmente reagir porque ela estava se movendo em algo não muito diferente da velocidade de uma bala, dançando entre os escombros em um túnel como se não fosse nada. Eu tive que parar e tirar Rim da montanha no caminho para cá.
Cyber entrou nos túneis e não me senti seguro em deixar ninguém sozinho com ela. Alha. Ilha disse. Por favor, acalme-se. Não seremos atingidos por destroços enquanto eu estiver aqui, disse Ryder. Você está gritando por causa da velocidade. Bem, tenha paciência comigo, infelizmente. Estamos com pressa. Isso é muito indigno. Gilgami gritou de sua posição debaixo do outro braço dela. Mas vou permitir, já que você está servindo lealmente ao seu rei. Que maravilha, Ryder murmurou seguindo o caminho que seus instintos lhe disseram que era mais profundo na montanha, não diminuindo a velocidade nem um pouco. Apesar da tempestade de pedras, mesmo em um ponto usando estalactites caindo como trampolins no ar. Archer, você está pronto para o combate? Precisamos chegar à Câmara do Graal. Algo está acontecendo no centro da montanha. Obviamente já estávamos indo para lá, disse Gilgami. Meu principal escravo está em perigo, e como nobre rei, devo defender meus súditos. Shirou, se você estiver morto quando chegarmos lá, eu mato você. Ilha gritou, e não havia muito amor ou maturidade em seu tom quando ela fez isso. Ela teve um dia muito longo em sua defesa. Sakura cambaleou para trás, a escuridão caindo sobre ela como se ela estivesse usando um casaco feito de vidro que de repente se quebrou. Ela gritou, não uma coisa humana delicada, mas jogando a cabeça para trás e chorando como um animal, as mãos agarrando freneticamente o coração como se a adaga tivesse sido cravada em seu próprio corpo. Mas ele não conseguia nem ouvir isso como algo muito mais alto. Rugiu de dor e raiva tão profunda que fez o coração de Shirou se partir só de ouvir. Como o som de 1000 pessoas morrendo em uníssono, implorando por misericórdia que nunca viria, os rugidos ecoaram pelo mármore da realidade, preenchendo o espaço que deveria durar para sempre e reverberando de volta. Rachaduras começaram a aparecer no céu estrelado, e o grito do Graal tornou-se um lamento agudo e agudo. Ah, não, disse Shirou. Ele se levantou e abordou Sakura, colocando seu corpo entre ela e o que quer que viesse a seguir. A onda de escuridão e agonia cósmica saiu do grande Graal enquanto a besta dentro dele gritava. Nath morta e ainda assim viva o suficiente para sentir o arrependimento de sua própria morte. A dor rugiu sobre ele, queimando quente e gelada ao mesmo tempo, enquanto seu mundo recém-nascido se despedaçava ao seu redor, substituído por um ódio tão profundo que engoliu universos. Ele sentiu Sakura lutando embaixo dele, ainda gritando silenciosamente, e ele não sabia se era pela mesma dor que sentia ou pelo retorno repentino dela à sua própria mente fazendo-a perceber o que tinha feito, mas ele não se importou. Perversamente foi útil para ele de certa forma. A angústia dela o deixou lutar contra a sua própria, o suficiente para sussurrar. SHHHH. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Pelo que pareceram anos, isso foi tudo que ele pôde fazer. Segure a jovem que gritava com toda a força que pudesse e diga-lhe que tudo ficaria bem. Tornou-se um mantra contra o que parecia ser cada um de seus nervos sendo individualmente esfolados, mesmo quando sua mente praticamente se afogava em ódio negro, tristeza e tanta dor, nada disso próprio. Essa foi a única razão pela qual ele conseguiu manter a sanidade, pensou ele. Saber que tudo isso era outra coisa tentando escrever nele. Ou talvez ele simplesmente não estivesse são para começar. Afinal, não era como se ele nunca tivesse se perguntado sobre isso. A tempestade finalmente diminuiu. Um longo, frio e doloroso eventualmente, talvez, mas ele abriu os olhos para perceber que toda a dor estava em seu próprio corpo, e mesmo isso estava desaparecendo lentamente. Sakura ainda estava abaixo dele, e o que ele viu foi ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Seu cabelo estava de volta ao tom normal de violeta, e a cobertura vermelha e preta havia desaparecido, mas sua pele estava pálida demais e sua respiração era perturbadoramente superficial. Droga! Sakura, você está bem, vamos, acorde, eu. A dor que encheu seu corpo se concentrou então, mudando para um ponto único e perfeito que lhe tirou o fôlego e deixou o número de seu corpo, quando uma espada deslizou em suas costas, deslizando perfeitamente entre as lâminas sob sua pele para cortar sua espinha. Ok, Kirei Kotomini sussurrou, seu tom tão frio e vazio quanto ser um assassino no seu pior. Shirou teve dificuldade em focar os olhos, mas parecia, não precisava ser assim. O homem tinha um buraco no coração, e dentro dele, no centro do corpo onde deveria estar o coração, havia algo, contorcendo-se. Ela está bem? Você a amaldiçoou e ainda assim tem a ousadia de perguntar se ela está bem? Como uma pirralha no pátio da escola, ele retrucou, a emoção entrando em seu tom na forma do que Shirou só poderia descrever como uma decepção quase tóxica. As palavras de um homem que viu um futuro brilhante e depois o viu ser tirado dele. O Shirou pensou suavemente porque o choque e a dor de tudo isso o fecharam apenas as emoções mais básicas. Ele é completamente, totalmente louco. Eu realmente nunca percebi isso até agora. Mas vai ficar tudo bem. Deus tem um plano para todos nós, não é, Sakura? Podemos não entender isso, e ele pode não assumir a forma que esperávamos, mas Deus está sempre conosco. Nós apenas temos gastar tempo e esforço para forçá-lo a se tornar conhecido, disse Kirei, caminhando em direção ao grande Graal com os olhos fixos nele. A torre pulsava como um coração no meio de uma parada cardíaca, a lateral aberta de cima a baixo, como se o quebrador de regra fosse uma lâmina do tamanho de um prédio, em vez de uma faca minúscula. Olhe para isso. Veja o que você fez. Uma ferida metafórica tornada real pela natureza da vítima. Você abortou um deus recém-nascido. Assassinou o futuro da Terra. Você está orgulhoso? Satisfeito por quase ter amaldiçoado o mundo. Mas ainda não acabou. Ambos o Santo Graal ainda estão vivos e o poder permanece. Tudo o que precisamos é de algo para dar ao futuro uma tábua de salvação enquanto ele se afoga no desespero. Muita dor o faz buscar a morte. E bem,
Não é dito que ele ajuda aqueles que se ajudam? Ele atacou mais rápido do que um velocista olímpico fora do quarteirão, a agonia evidente na contração de seus músculos, e ainda assim isso não o atrasou em nada, enquanto ele investia contra o fluxo negro que fluía da lateral do artefato corrompido, e mergulhou dentro. Estava, estranhamente calmo. A dor do Graal, o tormento de ser empalado e perder o seu mestre, tinha sido palpável. Shirou sentiu cada segundo de sua dor e raiva rugindo, gritando em sua mente enquanto Sakura gritava silenciosamente no mesmo ritmo. Mas Kotomini se jogando no Graal foi calmo. Não houve explosão de poder, de emoção. E Shirou demorou quase comicamente para perceber o porquê disso. O poder não estava explodindo para fora, mas fluindo para dentro. O grande Graal estava se absorvendo, a névoa e a lama fluíam de volta para dentro dele, a própria estrutura desabando, derretendo e ainda assim não se expandindo, a solidez da torre desaparecendo à medida que se tornava líquida e neblina, mas não escapando para fora. Ele desafiou a física perdendo a forma e continuando a se comprimir, como se fosse atraído por um buraco negro dentro dele, talvez no sentido mais literal. Um buraco negro e contorcido no coração de um sacerdote morto-vivo. Droga, droga, droga. Shirou pensou, sentindo algo formigando nas pernas. Sua coluna foi perfurada pela lâmina de Kotomini e depois puxada para deixá-lo sangrar até a morte, paralisado. Mas a ferida estava começando a fechar. Ele não sentia que conseguiria ficar de pé ainda, mas o entorpecimento estava desaparecendo e a dor estava começando a voltar. Um sinal de boas-vindas. Se ele pudesse ficar de pé, ele poderia projetar. Chamar o Unlimited Blade Works novamente não parecia provável, seus ferimentos eram terríveis, e ele não esperava que eles fossem totalmente curados sem horas de descanso, mesmo com seja lá o que fosse que o fez curar tão rapidamente. Mas se ele pudesse ficar de pé e fazer pelo menos uma espada, ele poderia tirar Sakura daquele lugar. Ela não estava nada bem. Mesmo que conseguisse lutar contra o que viria do Graal, e não tinha certeza de que conseguiria, duvidava seriamente que conseguisse mantê-la viva enquanto o fazia. Mesmo que ele tivesse que usar seu corpo como escudo, mesmo que morresse fazendo isso, ele poderia pelo menos tirar Sakura daqui antes que aquela coisa acordasse. Boa noite. Shirou piscou, a tensão e o medo do momento evaporando completamente enquanto o choque tirava qualquer emoção real dele. Não havia sinal da abertura do Graal. Foi tão anticlimático que ele quase riu alto da pura insanidade de tudo isso. Deveria ter havido alguma coisa. Algum grito do mal, alguma onda escura de lama negra e venenosa que rugiu sobre eles como um maremoto. O poder do grande Graal se abrindo não deveria ser apenas ser. Ele ficou de joelhos, virando-se para encarar o que quer que fosse, e se colocou entre aquilo e Sakura da melhor maneira que pôde. E pela segunda vez ele quase riu de como era simples. Onde estiver o Graal, todo o poder e as maldições daquela estrela negra titânica e contorcida de poder bruto haviam se comprimido até formar um homem. Obviamente não é um homem humano, sua pele era pura, preta como tinta, contra o vermelho sangue de seu cabelo e tatuagens intrincadas e inconstantes que cobriam a maior parte de sua carne. Demorou um pouco para Shirou perceber o que era isso. A sombra de Sakura, a construção que ela controlava como uma marionete, era literalmente sua pele, e só isso marcava como perigoso. Mas ainda assim, olhando para ele não havia nada, nenhuma sensação de perigo, nenhum medo instintivo, nenhuma aura rastejante do mal como aranhas em sua pele. Era como olhar para um manequim. Deus, ele deve ser pelo menos 5 centímetros mais baixo que eu. Vamos. O homem sorriu calorosamente, sentando-se de pernas cruzadas no chão da caverna e disse, você parece estar tendo problemas. Posso perguntar o que aconteceu? Eu fui esfaqueado? Shirou disse. Parecia uma pergunta, apesar de seus melhores esforços, porque honestamente, ele não tinha mais certeza de que não era um sonho muito surreal. Minhas pernas não estão funcionando. Ah, isso parece desagradável, disse o homem, mudando o meio manto vermelho simples que usava por baixo para sentar-se mais confortavelmente. Bem, fique à vontade para descansar se quiser. Isso não é realmente um problema para mim. Você não vai me matar? Shirou perguntou. O homem considerou isso, fechando os olhos dourados pensativo. Isso depende. Você é um deus? Você está sendo sarcástico? De jeito nenhum. É inteiramente possível que você seja um ser divino me enganando. Minha convocação foi altamente irregular. Parece que fui inscrito em uma alma humana, em vez de ter um corpo espiritual criado a partir de prana. Além disso, muito da energia que deveria ter entrado em meu corpo e mente foi dispersada devido ao dano ao meu embrião. Minha memória da minha encarnação anterior e dos eventos antes do meu renascimento foi dispersada, e meu corpo ainda está alcançando a estabilidade que eu não pude dar a você. Uma resposta real para muitas perguntas sobre minha própria existência, muito menos sobre a sua. Então, você é um deus? Quero dizer, não. Sou um ser humano. Ah, então sim, eu vou matar você. E aquela jovem, se ela for igualmente humana. Toda a humanidade, na verdade, se você estivesse pensando em fugir. Realmente não existe uma distância segura, então você também pode sente-se e recupere as forças, disse o homem. Não estou com pressa e está é a primeira vez que tenho uma forma física ou pensamentos coerentes. Você não pode fugir. Shirou balançou a cabeça para limpar as teias de aranha que definitivamente deviam estar em seus ouvidos. Sinto muito. Você é Angra Mainyu? O homem sorriu. Angra Mainyu era um jovem de uma aldeia que não existe mais, em uma nação que não existe mais. Seu nome se foi, substituído pelo nome do mal do mundo. Ele morreu, e hoje ninguém vivo se lembra dele como nada além de um deus que não existe, por um nome que lhe foi imposto. Eu não sou esse homem. E você também prejudicou meu processo de nascimento. Poderia me chamar de Vingador, suponho, mas talvez fosse mais correto dizer que sou o Santo Graal.
Ou melhor, sou a forma física de um desejo concedido por ele. O desejo de todo o mal do mundo. Ilha disse algo sobre isso. Como quando o Vingador foi derrotado na Guerra do Santo Graal, ele o corrompeu. Perto. Sua presença foi o que permitiu que a corrupção acontecesse, mas ele mesmo não fez nada. Afinal, ele era apenas um homem. O que corrompeu o Santo Graal foi a humanidade, e o que ela criou fui eu, em resposta aos seus desejos, Vingador disse, seu sorriso largo e genuíno, aparentemente gostando da conversa. Afinal, era o primeiro Shirou não podia culpá-lo. Você entende? Não, na verdade não. Eu esperava que você fosse um monstro, ou pelo menos me odiasse. Isso não é. Vingador balançou a cabeça. Eu lhe disse, esta forma não é regular. O resultado de me convocar como um semiservo inscrito em uma alma humana, talvez? Tenho flashes de memória, dor, chamando aqueles que se banharam no sangue dos outros, implorando para que me libertem. Uma fome fria e terrível que nunca seria saciada, embora sejam fragmentos de algo que testemunhei. De mim mesmo, há muito pouco. Mas tudo bem. Eu conheço meu propósito, em um nível profundo e instintivo. Shirou considerou isso porque, bem honestamente, neste momento, matar o tempo era sua única opção real. Ele não sentia nada além de dor nas pernas, o que lhe dizia que pelo menos estavam totalmente acordados novamente. Mais alguns minutos e ele poderá andar e até correr. Se essa pessoa estava disposta a deixá-lo passar aqueles minutos sem violência, ele tinha que aproveitar a oportunidade. Não posso argumentar contra isso. Passei muito tempo me perguntando e encontrar uma resposta foi difícil. Mas no final, acho que nosso propósito é o que fizermos dele. É definido pela vida que você vive. Se você simplesmente nasceu sabendo o que sua vida deveria significar, não acho que isso seja uma coisa boa. Significa que você não teve a chance de crescer e descobrir por si mesmo. Você deveria ter a chance de escolher um propósito. Vingador riu. Uma resposta razoável, e acho que você realmente acredita nisso. Isso é raro. Uma raridade? Eu nasci dos desejos da humanidade. Eu conheço vocês e sei que vocês são uma espécie muito egoísta. Quando suas vidas estão indo bem, quando o mundo está cheio de bênçãos abundantes, isso se deve à sua própria grandeza. Mas quando as coisas estão erradas, quando sua grandeza falha e sua vida não passa de sofrimento, então você fará qualquer coisa para negar suas próprias falhas. O problema deve ser o resultado de alguma força trabalhando contra você. Você, isso é o que eu sou. Uma manifestação desse instinto humano do seu desejo subconsciente coletivo de que um grande mal se opõe a você, que seja a culpa do seu sofrimento. Disse o Vingador. Você vê agora? Eu não te odeio de jeito nenhum. Na verdade, sou um aliado dos humanos. Quando você está no seu ponto mais baixo, eu lhe concedo o que você mais deseja. Seu mundo apodrece e você clama pelo monstro se levantassem do inferno e provassem que não foi culpa sua. Seu sorriso era simples e infantil, e Shirou não sentia absolutamente nada dele além de uma calma sobrenatural tão profunda que era quase hipnótica. Seu desejo foi concedido. Eu me levanto. Vou absolvê-lo de seus pecados, me tornando o destruidor pelo qual você ora. E quando eu terminar, haverá paz. Shirou fechou os olhos. A única paz que o homem conhecerá. Era você, falando através de Sakura no final. Eu te disse, não me lembro com certeza. Mas, os desejos humanos são os meus desejos. Eles desejavam que o monstro imortal e imparável lhes trouxesse sofrimento e morte. Para que eles soubessem com absoluta certeza que seu sofrimento é a escolha de um ser maior que eles, mesmo que apenas por alguns momentos antes de morrerem, confirmou o Vingador. Isso é loucura. Você não pode me olhar nos olhos e dizer que todos na Terra estão tão desesperados para culpar alguém por seus problemas que morreriam por isso. Mesmo no meu estado mais sombrio, eu nunca. O Vingador inclinou a cabeça, num gesto de respeito. Claro que não. Você é excepcional. Minha mãe também não desejou isso. Nem o homem cuja alma se tornou meu corpo, por mais cruel que fosse. Suspeito que muitas das almas reunidas neste lugar falaria contra mim, tanto quanto você. Mas você deve entender, você está muito na minoria. Meu propósito e poder não vem das vontades das poucas almas poderosas que andam com lendas, mas dos bilhões que são fracos e mesquinho, e esquecido pela história para cada alma como você que busca um propósito e caminha em direção aos seus objetivos. Não importa o quanto você sofra na busca. Há 1 milhão que clama por mim, desafiando a vontade do mundo até o fim. A maioria não teria coragem, e eu realmente admiro você. Se você quiser fechar os olhos e esperar pelo fim em oração, isso pode lhe dar um pouco de paz. Shirou considerou isso brevemente. E então ele atacou com pernas inseguras, Kanshou e Bakuya caindo em suas mãos. Vingador sorriu. Bem, não do tipo pacífico então. O servo, o monstro, não reagiu, apenas sentou-se, sorrindo beatificamente enquanto Shirou atacava, um pouco mais rápido que qualquer humano normal. Seu corpo estava quebrado, mas ele não teve escolha. Fugir não era uma opção, obviamente. Ele havia assumido uma forma que ele não havia previsto, e mesmo quando ele o cortou de ambos os lados, ele não sentiu nada, como se não fosse nada mais do que uma estátua. Podemos não entender isso e ele pode não assumir a forma que esperávamos, mas Deus está sempre conosco. Mas suas palavras confirmaram isso. Isso era inquestionavelmente aquilo. O monstro por trás dos olhos de Sakura. A fome vazia e estúpida na sombra. Foi-lhe dado intelecto, uma forma que era quase humana, mas estes eram apenas detalhes superficiais que deixavam a substância subjacente inalterada. Isto era uma coisa que poderia matar todas as pessoas na face da Terra, e não sentir absolutamente nada disso, exceto um senso de realização. E tinha o poder de fazer exatamente isso. Ele poderia não ser capaz de impedir isso como estava agora, mas a única maneira possível de alguém que ele conhecia e amava sobreviver no dia seguinte seria se essa coisa nunca colocasse os pés na superfície. Se ele conseguisse desacelerar mesmo que por um segundo, valeria a pena sua vida. O Vingador nunca se moveu, nunca reagiu, nem mesmo quando as lâminas o atingiram, uma atingindo-o em cada ombro e cortando.
Seu sorriso nunca vacilou quando a espada curta obra-prima esculpiu carne, osso e músculo, desenhando um X padrão em direção ao coração, esforçando-se para cortar todo o torso ao meio, removendo a cabeça e destruindo o coração com um golpe rápido. Verga Vesta. Shirou caiu, suas mãos caindo entorpecidas dos punhos de suas lâminas enquanto ele desabava no chão diante da fera, chocado demais para sequer gritar com a agonia súbita e penetrante que rasgou os músculos da parte superior de seu corpo, dando lugar a uma dormência que o deixou. Ele mal conseguia mover os braços. Nada o atingira, ele sabia. O Vingador não se moveu, não lançou nenhuma adaga sombria nem convocou nenhuma fera. E ainda assim, Shirou sentiu lâminas deslizarem em sua carne, cortando músculos e esmagando ossos com facilidade. Suas armas eram invisíveis ou não. Não foram apenas as feridas que ele sentiu rasgando, que estavam exatamente no mesmo lugar em que ele cortou o Vingador. E mais do que isso, até, eu forjei essas armas. Conheço cada detalhe deles. O que me atingiu foram, sem dúvida, minhas próprias armas. Vingador sorriu para ele, a carne ao redor das lâminas gêmeas ondulando como água enquanto se fundiam, a própria dor de Shirou desaparecendo, exceto pelos 2 pontos quentes onde as lâminas ainda estavam ativamente cravadas no corpo do monstro, deixando-o lutar para se levantar. E cambaleou para longe da criatura, preparando uma nova espada com muito mais dificuldade do que gostaria de admitir. Ainda lutando? Eu esperava que você entendesse a futilidade. Você se destaca, permanecendo desapegado da vontade coletiva de sua espécie. Você procura substituir o mundo deles pelo seu. Isso torna especial. Mas, como todos os humanos, você permanece seu pior inimigo. Ele pode projetar o dano que sofre contra o inimigo. Não. Meu corpo não foi cortado, não há sangue fresco na minha camisa. Isso apenas transmite a sensação. Shirou pensou. Ele quase riu da amarga ironia. As espadas sob sua pele, unindo seu corpo, teriam bloqueado pelo menos parcialmente uma lâmina física. Este ataque espectral cortou isso, reprogramando seu cérebro para pensar que seu corpo havia sido cortado em pedaços e cortando o controle dos músculos afetados. Mesmo agora, ele ainda sentia como se Kanshou e Bakuya estivessem empalados em seus peitorais, a ponta da lâmina branca a centímetros de seu coração. Então, como faço para lutar contra isso? Preciso destruí-lo com um único ataque, mas ele se regenerou daquele ferimento em segundos. Pode até morrer, pelo menos tem um corpo humano como base, então tem que ser mortal, mas isso não significa que eu seja forte o suficiente. Apenas pare. Descanse. Esta não é uma batalha que você pode vencer, criança. Eu sou uma espada do absoluto, fortalecida pela vontade de todas as coisas vivas para acabar com a era do homem. Você é um único ser enfrentando a vontade de 7 bilhões de almas clamando por significado. Eu lhes darei isso, e então lhes darei um sono tranquilo. Você negaria o sofrimento de sua espécie ou você está tão desconectado deles que os vê apenas como nada sem rosto para brincar? Para sua diversão, herói? Os olhos de Shirou se arregalaram, e então ele sorriu. Então ainda tem um pouco de cotomia aí, hein? Vingador sorriu. Ele é meu pai, em certo sentido. De todas as almas que minha sombra devorou, foi a dele que me deu vontade e forma. Ele dificilmente poderia mudar meu propósito, mas talvez tenha alterado a forma como eu o persigo. Isso não acontece. Mudar muito. Sim, faz. Faz você falar demais, disse Shirou, erguendo a lâmina com as mãos trêmulas. Ele sorriu um pouco enquanto olhava para aquilo com os olhos turvos pela dor. Ele fez a espada dela novamente. Ele não havia como nada além de uma inimiga pelo que pareceu uma eternidade. E ainda assim, quando ele teve que criar instintivamente uma lâmina, era a espada dela, e não a dele. Talvez eu só queira sentir que Cyber está cuidando de mim. E então o teto da caverna explodiu, um clarão de luz vermelho-dourada inundou a enorme caverna, e fez Shirou pular até a metade de sua pele. A dor em seu peito aumentou, e ele caiu para trás, tropeçando nos próprios pés e deixando a lâmina mágica e perfeita cair no chão como se fosse lixo. Quase cortou o dedo do pé. E como um anjo toda vestida de branco, a garotinha loira caiu do teto da caverna em meio a uma pequena chuva de escombros, sua lâmina queimando com mana e uma aura de poder tão intensa que Shirou ficou tonto só de olhar para ela. Ou talvez essa era apenas a dor que ele nem percebeu que estava segurando desde o momento em que ela partiu, desaparecendo como névoa na brisa. Cyber. Com dignidade calma e gentil, ela se virou para olhar para ele, assim como fez naquela primeira noite, há muito tempo. Eu pergunto a você, você é meu mestre? Ela disse em seu coração. Meu Deus. Shirou, você está horrível. E seu equilíbrio não melhorou nada, eu vejo. Ou você está ferido. Você tem sorte de eu estar aqui, essa coisa com certeza iria te matar, caso contrário. Ela disse em voz alta. E assim o feitiço foi quebrado. E, espere, o que você? Você me ouviu. Não há nenhuma maneira de você ter caído devido a um choque tão pequeno, a menos que você esteja ferido demais para lutar em primeiro lugar, disse Cyber. Mas pensei que você prestasse mais atenção. Por que você está aqui tentando lutar contra um servo? Eu treinei você para que você soubesse que não deveria lutar contra eles. Se você tivesse concentrado todo o seu poder na defesa e na fuga, você poderia ter escapado com Sakura, que devo acrescentar, está inconsciente e nua. Por que ela está nua? Eu na verdade não tinha percebido isso. Acho que é porque as roupas dela estavam por baixo de toda aquela sombra. E, pelo amor de Deus, Shirou, dê a ela sua jaqueta ou algo assim. Eu não tenho um. Por que não? É noite. No inverno. Você deveria ter vindo preparado. Eu tentei te matar hoje à noite e você nem tinha casaco. Shirou gaguejou, parando apenas quando viu um brilho nos olhos de Cyber que era realmente angustiante. Espere. Você está me provocando? Ela riu e disse, desculpe, mas você parecia tão sério que não pude resistir. É claro que estou falando sério.
Ele disse, apontando vagamente para o Vingador, que estava observando tudo com uma expressão confusa. Ah, essa criatura? Ela não vai atacar. Eu posso ler sua postura. Não há hostilidade nela, disse Cyber. Na verdade, não há nada nisso. Que chato. O que é isso, afinal? Eu estava esperando vir aqui para algo de pesadelo. Mas ele é realmente hostil. Ele disse que ia matar, todo mundo. Sério? Cyber perguntou. Se viesse do Grande Graal, esse seria o objetivo que tinha em mente, mas bem, não tem nenhuma aura de malícia. Escriturário. Talvez seu fantasma nobre seja algo que permita atacar milhões de pessoas ao mesmo tempo? Ela fungou. Isso parece trapaça. Pelo menos faça algum esforço, se você deve ser esse tipo de criatura. Vingador sorriu. Você está correto, é claro, embora eu não tenha certeza se fantasma nobre é a palavra para isso. Não é realmente uma lenda, é apenas recuperar e liberar o poder que o inconsciente coletivo me deu. Os desejos humanos me criaram especificamente ser algo capaz de destruí-los. Quando eu estiver pronto e começar meu trabalho a sério, não deve durar mais do que alguns dias. O disse Cyber. Você é mais educado do que eu esperava. Shirou, ele é extremamente educado. O Vingador apenas continuou sorrindo. Se um cavaleiro moribundo em um de seus muitos campos de batalha, sabendo que estava condenado, lhe pedisse para acabar com tudo, você zombaria dele? Ou aceitaria que ele escolheu que seu tempo terminasse, e tornaria isso tão rápido e indolor quanto possível? As pessoas oraram por um destruidor. Eu respondo porque é da minha natureza, não por crueldade. Mesmo quando eu era natimorto e atacava cegamente, não era o ódio que me impulsionava. Foi apenas o instinto. Para isso, mas nada realmente mudou. Se você deixar cair algo de uma grande altura, ele tem outra escolha se não cair. Cyber considerou isso. Você está me entediando agora. Sua lâmina cortou na altura do pescoço, arrancando a cabeça da criatura de seus ombros com um único golpe, vermelho e dourado brilhando enquanto cortavam na escuridão. Não, nem um único golpe. A lâmina se partiu enquanto se movia, cortando o pescoço do Vingador no mesmo instante em que o atingiu no peito, rasgando seu torso e quebrando ambas as lâminas projetadas de Shirou no mesmo instante em que cortou o pescoço da criatura, fazendo o servo escuro cair no chão em 3 pedaços molhados. Cyber suspirou quando o sangue se espalhou a seus pés. Não, isso não serve. Apenas 2 cortes e eles estavam separados por 1/10 de segundo. O assassino poderia fazer 3 cortes simultâneos com cada lâmina, mesmo antes da maldição entrar em ação. Ela balançou a cabeça tristemente. E o que você está esperando, pequeno maluco? Ele vai se regenerar em segundos. Quem são? Shirou começou apenas para ser interrompido quando uma chuva de espadas douradas brilhantes rasgaram o corpo caído, arrancando pedaços do tamanho de um punho enquanto perfuravam direto para empalar no chão da caverna. Bem, eu não posso exatamente fazer o meu pior enquanto vocês estão todos parados aí, Gilgami disse petulantemente, enquanto Ryder colocava ele e Ilha na entrada da caverna. Você viu o que as espadas fazem quando eu as atiro a toda velocidade. Não quero matar meu escravo. Shirou, eu vim salvar. Por que Sakura está nua? Ilha perguntou. Não, ok, não é hora de ficar furioso. Crescendo. Precisamos carregá-la daqui. Shirou, me ajude. E dê a ela sua jaqueta ou algo assim. Eu não tenho. E o que você está vestindo? O que está acontecendo? Shirou perguntou. Ilha sorriu maliciosamente. Toda esta montanha estava permeada por uma aura de escuridão absoluta. Mas eu a quebrei porque sou incrível. Eu acho. A chave é que não acho que nossas mentes estejam se ajustando corretamente. E é por isso que estou realmente muito feliz em ver você de novo, mesmo sabendo que ainda estamos em perigo. Relaxe. Está morto, disse Gilgami. Eu perfurei o coração, o cérebro, os pulmões, o fígado e ambos os rins. Mesmo um servo não poderia sobreviver. Olá, disse uma voz a 10 metros de distância, com o tom de um homem cumprimentando convidados há muito esperados para um jantar. Como um só. Todos os olhos se voltaram para o Vingador, que não estava em pedaços e preso no chão da caverna por uma dúzia de espadas magistrais. Ele estava sentado de pernas cruzadas no centro da caverna, a cerca de 30 metros de onde havia sido atingido. Não havia sinais de qualquer dano em seu corpo. As espadas que o prendiam ao chão da caverna não haviam sido mexidas e nem sequer tinham uma gota de sangue. 3 servos, heróis lendários com sentidos além dos humanos, estavam na sala com ele. Nenhum deles notou o movimento. Cyber sorriu. Não havia humor na expressão. Ah, então, é assim então. Shirou, saia daqui. Pegue Sakura e Ilha e corra. O mais longe que puder. Vocês 3 morrerão absolutamente se estiverem nesta caverna quando real a batalha começa. Nenhum de nós poderia protegê-lo. Eu posso. Corra, idiota. Essa coisa pode te matar com um sopro. Não está mostrando nenhum sinal de hostilidade porque não se sente ameaçado. Cyber, por que em nome de todo Deus inútil que já existiu você não disse alguma coisa? Você não percebeu? Gilgami disse. Seu sorriso parecia perturbadoramente parecido com o de Cyber, e por apenas um momento Shirou teve uma imagem no fundo de sua mente de um animal rosnando para tentar afastar um predador maior que ele. Como eu poderia ter feito isso? Olhe para isso. Eu sabia que ele estava escondendo algo de si mesmo, mas... É imortal? Cyber disse. HMPH. Lembro-me de ir até a cobra, não de uma coisa feia como essa. Se ela viver, podemos matá-la. E eu farei, com ou sem a sua ajuda, disse Gilgami. Sua confiança lhe dá crédito, garoto que seria rei, considerando os ferimentos que você sofreu para chegar a este lugar, disse o Vingador calmamente. 3 servos podem realmente ser uma dificuldade, e não posso me permitir morrer antes de cumprir o desejo que me deu origem. Não serei capaz de incapacitá-lo gentilmente como fiz com o jovem Shirou. Os olhos de Shirou se arregalaram. Isso foi gentil? Você não está morto, então foi gentil. Por que você não está correndo? Ryder sibilou. Saia. Sakura. Saia daqui. Nós cuidaremos disso.
Você, entre todas as pessoas, deveria estar do meu lado, deusa Medusa. Você foi abandonada, tratada como um monstro, transformada em um ser de pesadelos pela escuridão da humanidade. E foi só depois de se tornar uma assassina estúpida que sua lenda foi lembrado por eles, disse Vingador, nem mesmo se preocupando em observar Shirou e Ilha desajeitadamente levantarem a forma inconsciente de Sakura sobre seus ombros o melhor que podiam. Eles se ressentem de seus deuses e heróis por serem maiores do que eles próprios e criam mitos sobre os monstros que os destroem. Isso não é prova de que eles querem morrer? Que eles querem acabar? Ryder considerou isso. Eu não me importo com a humanidade. Eu me importo com Sakura. Você a machucou e eu vou destruir você por isso. Sakura matou foi a coisa mais próxima que conhecerei de uma mãe. Seu poder me nutriu de um ser estúpido até a cristalização da vontade divina. Senti sua dor mais profunda e intimamente do que você poderia imaginar. Você age como se eu prejudiquei-a por maldade, mas na verdade ela, entre todas as pessoas, merece a minha existência. Eu carregarei o peso da sua dor, assumirei a culpa pela sua vida de sofrimento e oferecer-lhe-ei a paz final amaldiçoando o meu nome. Cavaleiro ficou tenso. Você prejudicou ela, e eu vou destruir você. Não questione isso de novo. Vingador suspirou. Suponho que o fato de vocês serem dedicados fala bem de vocês. Todos vocês. Se o mundo tivesse mais pessoas como você, talvez pudesse ter sido salvo. Mas a vontade da humanidade é resoluta e meu propósito está gravado na pedra. Eu admiro você, eu realmente admiro. Mas todos vocês vão morrer aqui. Ele mudou ligeiramente, movendo uma mão alguns centímetros, e as coisas começaram a dar errado. Isso é ruim. Isso é tão ruim. Isso é muito ruim. Ilha murmurou enquanto fazia o possível para apoiar Sakura. O fato é que Shirou estava fazendo todo o trabalho e apenas fazendo o possível para evitar que as pernas da outra garota fossem cortadas no chão de pedra. Mas no momento, francamente, isso era melhor do que ela esperava de si mesma. Eu deveria estar de volta com eles, disse Shirou. Talvez haja alguma maneira de eu ajudar. Você ouviu Gilgame. A única razão pela qual aquela coisa ainda não te matou é porque ela não acha que você vale a pena. Ilha retrucou. Ele estremeceu. Eu não sei. Talvez. Podemos confiar nele realmente? Você sabe de onde ele veio originalmente. Ele costumava ser o servo de Kotomini, e Kotomini é o núcleo do corpo do Vingador. Ele é um pouco louco, mas não se voltou contra nós, mesmo quando teve a chance, disse Ilha categoricamente. Se ele quisesse nos matar, estaríamos mortos. Acho que ele não quer que o mundo acabe, mesmo que suas razões para isso não façam sentido para nós. E o que é mais, essa coisa não é. Ela estremeceu. Está errado. Eu sei tão bem quanto qualquer um o que havia dentro do grande Graal, Shirou, e isso não deveria ser isso que saiu. Eu mal conseguia sentir nada, mas por um momento havia algo lá. Como um poço de poder, que parecia sem fundo e vazio ao mesmo tempo. Mesmo olhando para trás, não posso ter certeza de que havia alguma coisa ali. Essa é apenas mais uma razão para eu voltar. Seja o que for, quanto mais pessoas tivermos lutando contra isso, melhor. Ilha lutou contra a vontade de bater na cabeça dele, mesmo porque ela teria que derrubar uma garota inconsciente em uma pedra irregular para fazer isso. Você fez a sua parte. Você salvou a garota e quase morreu fazendo isso. Fique feliz com isso pela primeira vez, seu grande idiota. Eu não quero que você vá. Isso é motivo suficiente para você ficar aqui. Não é mais seguro, talvez, mas estou com medo. Quero você comigo, ok? Apesar de tudo, ele sorriu gentilmente. Não posso prometer muito com certeza, Ilha. Não em uma situação como esta. Mas até que eu tenha certeza de que você está seguro, não vou deixá-lo. Está tudo bem? Não, idiota. Ilha retrucou. Há 3 servos lutando contra um monstro lá embaixo. Heróis lendários e um demônio de verdade. As lendas não terminam com e então, enquanto o herói estava lutando contra o monstro, um boneco grande e prestativo também apareceu e salvou o dia. Isso seria estúpido. Fique lá fora comigo, onde é um pouco mais seguro, e deixe os servos servirem pelo menos uma vez. Shirou piscou. Oh Deus, estou namorando com ela. Estou completamente condenado, não estou? Ah, olha só. Já encontramos uma saída, sinto uma brisa. Ilha disse alegremente e aparentemente inconsciente do desconforto de sua amada. Acho que devemos a essas pessoas por terem feito tantos buracos nesta montanha. Há todos os tipos de novos caminhos interessantes. Sabe, Ilha, às vezes me preocupo com você, murmurou Shirou. O que você disse? Eu disse, onde está Tosaka? Ele respondeu suavemente, perguntando-se vagamente se uma das habilidades que herdou de Archer era a capacidade de mentir de forma convincente. Ele não tinha certeza se deveria se orgulhar disso, mas considerando o tipo de pessoa com quem ele parecia passar a maior parte do tempo, ele certamente tiraria algum proveito disso. Ah, certo. Na verdade, não tenho certeza. Ela se machucou muito, mas paramos para curá-la. Então Ryder atirou da montanha. Mas a essa altura, eu já estava descendo até você. Eu não sei para onde ela acabou indo. Devíamos começar encontrando-a então. Ryder a teria deixado em algum lugar seguro, pelo menos, disse Shirou. Ele também podia sentir a brisa e olhou ao redor em busca da fonte. Os túneis ainda estavam iluminados pela Magecraft Sakura. A coisa principal é ter certeza de que vocês estão fora da linha de fogo. Vamos, acho que vejo que a passagem para a superfície não é muito grande, mas devemos conseguir alargá-la. Nós, meninas e você, disse Ilha acusadoramente. Shirou, eu sei que você vai tentar voltar para lutar com Cyber. Não faça isso. Você não sendo inteligente. Ela não precisa da sua ajuda. Ilha, sem desculpas. Ele suspirou, mas sabia por experiência própria que era difícil convencer Ilha de algo que ela realmente havia decidido. Ele se certificaria de que ela estivesse guardada em algum lugar seguro e se preocuparia em convencê-la.
Ela não era totalmente irracional, apenas teimosa. O caminho que encontraram não era realmente um caminho. Na verdade, era pouco mais que um buraco feito na encosta da montanha, provavelmente resultado de algo que Gilgami fez, atirando flechas que poderiam rasgar edifícios ao meio. Ele não tinha a melhor mira e quando não acertavam o alvo, tinham que acertar alguma coisa. Mas as bordas estavam rachando, desmoronando quando ele as tocava. Ele os empurrou para o lado, satisfeito com a rapidez com que seus músculos voltaram a ser utilizáveis. Cada movimento doía, mas ele conseguia fazer os movimentos. Isso era o melhor que ele poderia pedir em um momento como este. Tudo bem, disse ele. É meio pequeno, mas acho que podemos sair. Ilha, você vai primeiro. Vou levar Sakura até você. Não fuja quando eu a tiver, resmungou Ilha. Ele sorriu, apesar da situação. Claro que não. Eu disse, preciso ter certeza de que Sakura está segura. Você não conseguiria carregá-la para longe o suficiente sozinho. Você tem sorte, eu te amo. Demorou alguns minutos de trabalho para liberar espaço suficiente para uma pessoa maior que Ilha passar por uma passagem na encosta do penhasco, mas ele estava grato por isso. Quando terminou, a dor aguda nas costas havia se transformado em uma dor surda. Ele poderia até conseguir fugir se fosse necessário, embora tivesse que admitir que Ilha não estava errado. Uma luta contínua no momento provavelmente estaria fora de suas habilidades. Ainda assim, ele estava se curando, e se curando mais rápido do que nunca. Mesmo enquanto Ilha ajudava a puxar Sakura inconsciente pela abertura de cima, ela lançou-lhe um olhar furioso como se pudesse ler sua mente e saber para onde ela estava indo. Sim, condenado. Ele saiu, apreciando a dor em seus membros enquanto os músculos reagiam exatamente da maneira que deveriam. Ele nem tentou esperar que Ilha o ajudasse, reconhecendo que ela provavelmente não conseguiria evitar mover seu peso de qualquer maneira, mas principalmente ele podia admitir que só queria ver se conseguia. Isso acabou sendo o melhor. Ilha já havia arrastado Sakura um pouco montanha abaixo para tirá-la do caminho, e ao invés de voltar para ajudá-lo, ela apenas parou para olhar para cima, encarando o pico do Monte Inzou. Ilha, vamos. Precisamos tirar Sakura daqui, não há tempo. Não, não há, disse Ilha, ainda olhando para cima. Sem outra palavra, ela apontou. E então, quando Shiro olhou para onde ela estava apontando, ele percebeu que não tinha sido capaz de sentir nada em comum quando estava falando com o Vingador no coração da montanha. Foi pela mesma razão que uma formiga não consegue perceber a pessoa que segura a lupa entre ela e o sol. Se fossem humanos, era muito provável que os três tivessem sido mortos no primeiro segundo. O ataque não foi particularmente poderoso, não pelos padrões dos servos. Mas o Vingador sacudiu os pulsos, fazendo aparecer um par de espadas curtas em forma de garras em suas mãos, e então o golpe acertou. Ryder saltou para o teto em ruínas, sentindo uma lâmina perfurar seu ombro. Se ela tivesse se movido meio segundo depois, teria cortado sua garganta. Cyber, reagindo por puro instinto, recebeu um golpe em sua manopla quando esta atacou seu coração. Gilgami convocou 5 armas de seu cofre, fazendo-as chover ao seu redor para afastar qualquer ataque antes que ele pudesse acertar. Ele ouviu um deles ressoar contra o aço atrás dele, um golpe que teria atingido a parte de trás de sua cabeça. Nenhum desses ataques foi particularmente poderoso. Cada um dos servos na sala repeliu coisas muito piores. Não, o que os tornou dignos de nota foi que cada um deles foi um simples ataque corpo a corpo, lançado quase no mesmo segundo, quando os 3 servos estavam todos a pelo menos 30 metros de distância um do outro. O Vingador não parecia se mover. Eu sabia. Gilgami retrucou com um sorriso feroz, lançando outro par de lâminas douradas no servo sombrio. Um perfurou seu coração e outro perfurou sua cabeça. Ou deveriam ter feito isso. Sem sequer parar para ver se tinham feito isso, ele rolou para frente e sentiu a lâmina passar mais uma vez a centímetros de sua cabeça. Ficando de pé, ele levantou uma de suas espadas caídas do chão e a arremessou para trás, sendo presenteado pela imagem do Vingador desaparecendo antes de pousar. Do outro lado da caverna, ele ouviu o som de metal contra metal enquanto Cyber desviava um golpe. O golpe vindo menos de um segundo depois que o escuro desapareceu. Seu sorriso se alargou. Todo mundo vê o que está acontecendo aqui? Isso é. Abaixo. Ryder retrucou. Ele mergulhou novamente muito irritado com o tom dela, mas não se arrependeu do conselho, pois a corrente pontiaguda cortou o espaço que sua cabeça havia desocupado recentemente, atingindo a carne de algo atrás dele que definitivamente não estava atrás dele nem um milésimo de segundo. Mais cedo. Ela tem reflexos muito bons. Talvez eu a tenha subestimado. Ah, você é um grupo violento, pelo que vejo, disse Vingador suavemente, olhando de soslaio para a ponta saindo de seu olho arruinado. Verga a Vesta. Gilgami girou para agarrar a corrente e puxá-la para fora, enquanto Ryder gritava de agonia, a mão apertando o olho, apesar de nenhum dano visível que ele pudesse ver aparecendo nele. Ele lançou um par de flechas douradas, mal olhando para o alvo, apenas querendo forçar o Vingador a se mover. Isso não aconteceu, apenas deixando as lâminas perfurarem seu peito, uma em cada pulmão, e causando uma pontada de agonia indescritível no próprio peito de Gil. Por um momento, ele enfiou a mão no cofre, tirou um elaborado medalhão de latão incrustado no centro com um único rubi e colocou-o em volta do pescoço. Instantaneamente a agonia incandescente tornou-se uma pulsação surda. Então, aumentar minha resistência mágica em 2 níveis diminui a sensação. Ele não recria feridas, apenas a sensação. Ainda assim, se ele conseguir ficar de pé e pegar um olho empalado sem mudar sua expressão, ele poderá suportar e devolver alguns ferimentos bastante atrozes. Qualquer ferimento grave ao qual ele sobreviva torna-se um contra-ataque que incapacita o alvo apenas pelas dores fantasmas. Precisaremos matá-lo com um único golpe. Posso arriscar, Archer? Não canta para mim como um dia, pode não funcionar. Ou pode me matar. Vale a pena o risco? Ele pensou. Em voz alta, ele disse, decepcionante. Esse deveria ser o seu fantasma nobre? É mesquinho, pequeno,
Apenas uma maldição de segunda categoria. Vingador sorriu, seu olho já restaurado. Bem, infelizmente não sou muito lutador. Tenho muita mana, mas nenhuma habilidade real para combate do tipo que todos vocês utilizam. Você descobrirá que é muito mais forte do que eu. Excalibur rasgou o ar com a nitidez audível de uma guilhotina caindo, cortando o pescoço do Vingador por trás com um único golpe perfeito. Seu corpo tremeu e ele reapareceu ligeiramente à esquerda de onde o golpe havia acertado. Embora eu tenha alguns truques, admito, ele concluiu. Lá vamos nós. Confirmação, disse Gilgame. Esse é um truque obscuro que ele está fazendo. A regeneração instantânea foi uma dica, mas isso, o corpo é uma fraude, concordou Cyber. Não pode ter sido velocidade. Senti seus golpes e fisicamente ele não é muito impressionante. Ele está se dissolvendo e recriando sua forma à vontade, onde quiser. É esta caverna, disse Ryder, tirando a mão do olho. Não, a montanha, as linhas de força, os terrenos sagrados. Seu poder está impregnando tudo isso, tão profundamente integrado que nem é detectável, como se ele tivesse se tornado parte do mundo. E ele pode simplesmente criar um novo avatar onde quiser, aquela área controlada. O sorriso do Vingador se alargou e ampliou. Seu sorriso dividiu seu rosto quase literalmente, um sorriso de cadáver recuando para revelar dentes desumanamente afiados, e algo preto e terrível brilhou por trás do olhar caloroso em seus olhos. Ai, heróis lendários, tão fortes, tão brilhantes, tão inteligentes. Eu realmente não quero lutar, então esperava afogar você na ilusão até completar o despertar. Afinal, você não pode vencer, então gastando o esforço parecia inútil. Os olhos de Cyber se estreitaram. Então brincar comigo ainda me deixa com raiva. É bom, Cyber. Vou matar você. Não estou brincando com ninguém, Arturia. Apenas dando a você a chance de viver as últimas horas da humanidade com relativa satisfação, sentindo-se como heróis. Um herói se deleita com um oponente digno, não com um bobo da corte que depende do engano, disse Cyber. Devo dizer que estou decepcionado com você no geral. Todo esse poder e nenhuma vontade. Você joga, não se esforça, confia em truques, luta como um novato. Você é um deus, e ainda assim você é me entediando. O sorriso da criatura apenas se alargou, sua cabeça inclinada para um lado um pouco longe demais para ser possível com um esqueleto humano. Eu não sou um deus. Eu sou uma parte deste mundo, a vontade cristalizada do inconsciente coletivo humano substituindo Gaia, e sendo permitida por Gaia. Você não entende? Seu mundo está vivo e te odeia. O próprio mundo clama pela morte da humanidade. E pela primeira vez, a vontade do homem está em total acordo com ela. Para deixá-la ir, basta deixá-los escapar da culpa. E pessoas ao mesmo tempo, vontades mundanas e divinas, eu sou um servo que administra seus desejos mais profundos a todo o mal do mundo, eles clamam. Por favor, que finalmente haja silêncio. De um lado, Cyber cortou para dentro. Do outro, uma flecha dourada rugiu. Os golpes ocorreram simultaneamente, rasgando o corpo do Vingador em pedaços sangrentos de duas direções ao mesmo tempo, que desapareceram antes de atingirem o chão. Ah, humanidade! Uma linha de escuridão cresceu no chão, dividindo a caverna em três, e depois crescendo para cima, tornando-se paredes de névoa negra, pingando veneno vermelho sangue. Eu já disse isso antes, não foi? Vocês são seus piores inimigos. Bundaishin. Shirou fechou a janela enquanto Ilha puxava os cobertores até o pescoço de Sakura. Eles encontraram para ela um quarto intacto dentro do terreno do templo. Ele havia sido danificado em batalhas anteriores e abandonado, mas havia quartos suficientes nos aposentos do monge para conseguir um futon aceitável para Sakura descansar enquanto eles ponderavam o que fazer. Eles consideraram levá-la para mais longe, procurando por Rin, mas isso provavelmente não iria ajudar. Então, disse Ilha, olhando para o topo da montanha enquanto abria a janela que ele acabará de fechar, aparentemente apenas para contrariar. Ficou maior. É difícil de ver, mas, olhe, não consigo ver estrelas, exceto no horizonte, agora. Está crescendo rápido. Ele estremeceu, unindo-se ao olhar dela para ver o que ele realmente não queria ver novamente. Mas uma vez que isso foi mencionado, você simplesmente... O pico do monte. Enzo estava coberto de sombras. Mais abaixo na montanha, por onde eles haviam rastejado, estava tudo bem. Eram apenas os 500 metros superiores da pedra perto do topo, culminando em uma esfera de escuridão preta e vermelha que repousava bem no topo. E isso, Shirou rapidamente percebeu. Era porque as sombras não estavam fluindo daquela esfera. Eles estavam subindo, escorrendo das pedras da encosta da montanha e se reunindo no pico. E a partir daí as sombras se espalhavam, como um oceano de escuridão suspenso sobre a cidade. Qualquer pessoa que olhasse para cima provavelmente presumiria que era uma noite sem estrelas, a menos que estivesse perto o suficiente da montanha sagrada para avistar a fonte. Mas o fato é que a cidade de Fuyuki estava, até onde eles sabiam, à beira da destruição. Se aquele mar de maldições caísse se fosse tão letal quanto a sombra de Sakura tinha sido, ele tinha saído do céu acima da montanha cobrindo quase até o olho, e ainda estava crescendo rapidamente. A maior parte de Fuyuki morreria em segundos. Mas o verdadeiro medo não era esse. Olhe só, Shirou murmurou. Passou do tamanho da montanha para quase cobrir tudo o que podemos ver da cidade em 10 minutos. E a taxa de crescimento está ficando mais rápido. Posso dizer. Agora que sei o que procurar, posso dizer que é. Ilha parou balançando a cabeça. É como um buraco negro, sugando mana do mundo. Quanto maior fica, mais pode absorver e mais rápido cresce. Em poucas horas cobrirá todo o Japão. Em um dia, toda a Ásia. Um dia depois disso, o mundo. Um mar de escuridão cobrindo e atraindo tudo. O verdadeiro fantasma nobre do Vingador, assim como Cyber previu. Quando ele cair, Shirou riu amargamente.
É difícil até pensar nisso. Mesmo que não faça nada, bloqueará o sol e acabará com o mundo em alguns meses. Não há como alguém quebrar um feitiço dessa escala, exceto o outro servo. E se cair bem, todos nós vimos o que essas sombras fazem. Não acho que essa seja a nossa maior preocupação no momento. Ilha, é o fim do mundo. O que poderia ser mais preocupante? Isso disse Ilha, apontando para o centro da esfera, onde algo havia se gravado contra a escuridão em vermelho sangue. Shirou semicerrou os olhos, tentando desenhá-lo em um relevo mais nítido, circular, mas com algum tipo de padrão nas bordas, estranhamente elaborado para os rabiscos geralmente aleatórios em vermelho sangrento que apareciam ao longo das sombras do Vingador, e com uma sensação terrível de aperto no estômago, ele percebeu que já tinha visto aquilo antes, ou pelo menos algo muito semelhante. Apenas uma vez por alguns segundos. O que parecia ter acontecido há muito tempo, e ainda assim ele estava, na época, sentindo uma sensação quase idêntica de desespero inevitável, pouco antes da lança carmesim mergulhar em seu coração. Quando tudo o que conseguia pensar era que precisava desesperadamente viver, que a ideia de morrer assim era mais do que inaceitável. Quando a luz da lua irrompeu da terra ao seu redor e tomou forma como sua brilhante armadura prateada. Um círculo de convocação. A escuridão era tão intensa que poderia muito bem ser outro mundo. Gilgame olhou de um lado para o outro, e embora soubesse que Cyber e Ryder estavam lá, ele não conseguia ver nenhum deles. Não, eles não estão mais lá, disse ele, com um pouco de surpresa em seu tom. Este é outro mundo, o mármore da realidade. Subestimei a extensão de sua magia. Ah bem, é hora de esmagá-lo. Abra portão de... Ele parou, uma sensação tão dolorosamente familiar e ao mesmo tempo tão terrivelmente errada preenchendo cada um de seus sentidos a ponto de ele não conseguir pensar em mais nada. A nostalgia e o pavor lutaram pelo controle de sua mente enquanto ele procurava a fonte neste vazio de escuridão, procurando por ele. O círculo de invocação acendeu-se vermelho sangue e o que estava ali era talvez o único ser que Gilgame, a contragosto, admitiria como igual em beleza a si mesmo. Masculino e feminino em igual medida, uma aparência de boneca sobrenatural que, no entanto, evocava algo primordial em todos os seres vivos, chamando-os em um nível que eles mal conseguiam entender. Gilgame sorriu, um sorriso frenético e furioso exibindo alegria e raiva tão profundas que ele mal conseguia expressá-las. Faz sentido que ele chamasse por você. Você também é um desejo primordial da humanidade, não é? O chamado por um salvador da crueldade do rei, a necessidade dos deuses para proteger. O ser transcendentalmente belo saiu do círculo, vestes que deveriam ser de um branco puro girando com a escuridão, agarradas a ele como névoa. Mas seu corpo estava intocado, incorrupto, puro e perfeito como sempre, exceto os olhos. Apenas eles mostravam a escuridão, brilhantes orbes douradas brilhando através do cabelo verde floresta. E mesmo assim eles ainda eram, de alguma forma, perfeitos. Enfurecedor. Já faz muito tempo, Gil. Estou surpreso que você me reconheça quando está assim, disse Enkidu, em um tom caloroso e acolhedor. Mas você sempre teve o dom de ver o que um dia seria. Talvez nossa amizade tenha perfurado o tempo e a memória para se inscrever em você até mesmo no trono dos heróis? Isso seria interessante. Eu diria que estou feliz em ver você, mas na verdade estou muito furioso, Enkidu disse Gilgame, seu sorriso se alargando quando o portão da Babilônia se abriu atrás dele, o brilho dourado dos portais mais do que ele poderia razoavelmente apoio com seu poder atual, mas ele não conseguiu se conter. Ele se sentiu como se estivesse em um sonho, ou seguindo um roteiro do qual não poderia se desviar, não importa o quanto quisesse. Como você pôde se humilhar para atender uma ligação daquela coisa? Um servo responde ao seu chamado, Gil. Sempre fui uma ferramenta para os outros, mesmo quando estava ao seu lado, disse Enkidu. Se o mundo acabar ou não é realmente importante. Meu destino foi cumprido há muito tempo, então não tenho motivos para me preocupar se alguma outra coisa sobreviverá. A oportunidade de ver você novamente, até você morrer, é claro. Gilgame estreitou os olhos, a raiva neles contrastando terrivelmente com seu sorriso, fazendo a expressão parecer mais o rosnado de uma fera. Entendo. Então você não é exatamente você mesmo. Pensar que a convocação poderia ser corrompida de tal forma, para tornar até mesmo sua mente criada pelos deuses tão distorcida assim. Enkidu sorriu, e do chão negro e informe ao seu redor, lanças de escuridão começaram a emergir, crescendo em número até se igualarem aos portais dourados no céu. Assim como antes, você sorri quando está com raiva, eu vejo. Isso vai ser interessante. Vingador, quem já te disse que você poderia fazer uma coisa dessas com meu amigo? Gilgame rosnou. Vou rasgar você membro por membro, seu vira-lata. Com um golpe rápido da mão do rei, a tempestade começou. Ryder estreitou os olhos, o brilho deles iluminando a escuridão informe em que ela se encontrava apenas o suficiente para confirmar que não havia nada para ver. Não é o pior lugar que já vi, mas preciso encontrar os outros. Se aquela coisa atacar enquanto eu estiver sozinho, pode ser difícil enfrentá-lo. Então é isso que está acontecendo. Nojento. A dor das palavras foi quase física. Ela esperava que depois de todos aqueles anos vazios sozinha, ela tivesse superado isso, mas supunha que você nunca escapou totalmente desse sentimento. Por baixo da máscara de servo Ryder ainda estava Medusa, e sob a lenda da Medusa estava uma menina triste e solitária que cresceu sozinha na ilha sem forma, tendo apenas suas irmãs para cuidar. Mas eles eram imortais perfeitos, e ela era horrível. Uma coisa desajeitada e monstruosa, escura e fria em comparação com seu brilho. Ouvir a voz deles novamente foi trazer de volta todas aquelas lembranças dolorosas da infância, e uma pequena parte de Ryder queria se encolher e chorar, como já havia feito mais de uma vez na vida. Mas Sakura ainda precisava dela.
Ela tinha aliados que confiavam nela agora. E ela era, por mais que a vida tentasse fazê-la sofrer, apesar disso, uma adulta. Ela girou, lançando a primeira estaca ao som da voz de sua irmã, sem sequer parar para pensar se o monstro sombrio e faminto que a enfrentava seria Sento ou Euriale, apenas sabendo que teria que destruir quem quer que fosse sem hesitação ou remorso. Não importa o quanto isso a machucasse. Era melhor que ela não se preocupasse em questionar no final, porque a verdadeira resposta era muito pior. A jovem que rebateu seu primeiro ataque sem esforço era de fato idêntica a Sento ou Euriale na maioria dos aspectos físicos, até mesmo na voz. Mas em vez dos vestidos brancos brilhantes que eles preferiam, ela estava vestida com um manto preto esfarrapado, listrado de vermelho sangue. Ao contrário das elaboradas tranças e Maria Chiquinhas que usavam, o cabelo dela estava solto atrás dela. A corrupção do Graal havia tornado branco o cabelo violeta, transformado os brilhantes olhos de ametista em um ouro cintilante, forrado que deveria ser um manto preto e prateado com escarlate sangrento, mas ela era uma irmã górgona sem dúvida. E a foice preta magnificamente trabalhada em suas mãos, enrolada com correntes ao longo de seu cabo que combinavam com as das mãos de Ryder, deixava bem claro qual delas. Servo Lancer. Meu verdadeiro nome é Medusa, disse ela, seu tom frio e sem coração. Cada insulto que Sento ou Euriale já havia feito em seu caminho reunido em uma única declaração, amplificada 1000 vezes por vir de sua própria criança interior. Mas você já sabia disso, não é? Servo Ryder, ela respondeu calmamente. Meu verdadeiro nome é Medusa. Os olhos da garota se estreitaram e Ryder sentiu uma pontada de dor quando a magia dentro deles rasgou sua carne, tentando devorar sua resistência mágica e consumi-la. Você ainda tem muita coragem de usar esse nome depois do que fez, seu maltrapilho. Você não sou eu. E eu nunca serei você. Ryder suspirou. Eu gostaria que você não precisasse ser assim, mas apagar nossa história. Isso é algo além de qualquer deus que já existiu. Não há como salvar um monstro como nós, infelizmente. No momento em que aquela lâmina em sua mão cortou a garganta de o primeiro mortal a entrar em nossa casa em busca das deusas, estávamos condenados. Tudo o que posso fazer, ela murmurou, colocando a arma de volta nas mãos e assumindo uma posição de combate, é tirar você do nosso sofrimento. Arrogância, disse Lancer, movendo a arma em suas mãos com facilidade e graça praticada, apesar de ser maior que ela. O poder rolava de seus olhos em ondas, a pressão esmagadora de uma divindade que a própria Ryder não possuía mais. Invasora do meu futuro, a deusa da ilha sem forma condena você à morte. Cyber suspirou, observando como o golpe de luz imana que ela havia lançado desapareceu na escuridão que parecia infinita e infinitamente irritante. Se você acha que vou ter medo do escuro, você terá uma grande decepção. Saia e me enfrente já. Eu estava me divertindo mais com o maldito dragão, pelo menos não aconteceu. Não insista em fazer truques sem fim meu reino para um inimigo que só tem a graça de me desafiar diretamente. Algo rosnou atrás dela e ela estremeceu, oferecendo um sorriso triste diante da sensação de reconhecimento. Suponho que devo ter cuidado com o que desejo. Pelo menos, oferecer um reino que não tenho mais foi um pouco imprudente. Não é mesmo, velho amigo? O Cavaleiro Negro saiu das sombras, envolto em névoa negra e com um poder vermelho brilhante brilhando por trás da viseira de seu capacete, parecendo menos uma pessoa, e mais como se uma parte do vazio tivesse simplesmente ganhado vida. O sorriso desapareceu de seus lábios, apesar de tudo. Ela não podia voluntariamente se considerar a mesma mulher que já foi, mas não podia afirmar ser uma pessoa completamente diferente, e havia coisas que Arturia nunca mais quis fazer, nesta vida ou em qualquer outra. Suponho que você não será mais falante do que da última vez? Mas novamente você nunca precisou de nada como um santo graal ou as maldições de um deus das trevas para ser irracional. O elmo quebrou, revelando um belo rosto contorcido em um grunhido de raiva impensada, espuma pingando de dentes um pouco afiados demais para serem naturais, cabelos brancos emaranhados pendurados em tapetes imundos em volta do pescoço. Nas mãos do cavaleiro, uma lâmina de qualidade incomparável, uma espada larga que superava até mesmo Excalibur, apareceu. Preto sólido, mas brilhando contra a escuridão fosca do vazio, o poder disso era tão intenso que ela podia senti-lo quase como uma força física contra seu corpo. Arthur! Lancelot rugiu, sem nada em seu olhar além da necessidade cega e impensada de destruir. Ódio por si mesmo, por ela, pelo mundo inteiro, informe e incessante, exigindo apenas um alvo. Qualquer coisa serviria, desde que pudesse ser destruída. Com um suspiro triste, ela ergueu a lâmina. Eu não poderia ser o juiz que você exigiu quando nos encontramos pela última vez, Sir Lancelot. Eu não poderia lhe dar a morte honrosa que você procurava. Embora eu não queira, embora não busque nada parecido com isso, vou honrá-lo, meu amigo. Enquanto você me honra buscando o ódio que nunca senti por você, enquanto você sofre por sentir culpa por um amor que nunca te invejei. Seu olhar endureceu, e ela apontou Excalibur para o inimigo diante dela, a máscara de um rei caindo. Seu rosto com facilidade praticada. Esta será a batalha final do rei Arthur antes que seu reino morra para sempre. Então que seja uma batalha digna desse nome. Trono de heróis com a morte honrosa que você deseja, Cavaleiro da Távola Redonda. A lâmina negra atravessou a escuridão como um cometa, e a lâmina dourada encontrou-a como uma parede inquebrável. A escuridão do mundo tremeu, enquanto lâminas banhadas em sangue e a escuridão queimavam com fogo sagrado enquanto se encontravam com uma força que destruía os céus. E perto, mas a um universo de distância, Vingador sorriu enquanto meditava. Vingador, Angra Mainil, o santo graal que concede desejos. O Deus Negro, todos os males do mundo. Ele sorriu, e em seus olhos o mundo inteiro se refletiu enquanto seu olhar crescia, crescia e crescia. Ele viu um mundo silenciado.
Ele viu a escuridão infinita do vazio além de consumir todas as coisas. Ele sentiu a morte do mundo se aproximando. Não havia crueldade nele. Ele os deixaria morrer como verdadeiros heróis na batalha contra inimigos que clamavam por seus corações. E enquanto brincavam, ele também conseguia encontrar algum sentido em sua existência. Cumprimento do que ele sabia ser seu propósito. Nesse sentido, ele não era igual a eles? Como todos os humanos, ele queria apenas cumprir aquilo que sabia ser o seu único e verdadeiro destino. Seu propósito na vida. Isso te agrada, Kereiko Tomini? Aqui no final, você finalmente encontrou o verdadeiro sentido da sua vida. Estou feliz em realizar o seu desejo, meu pai, assim como concedo os desejos de todos os cordeiros perdidos que seu Deus abandonou. Por favor, que finalmente haja silêncio. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.